Olá, amigo televidente do Top Carreira Podmakers. Eu hoje estou aqui com dois amigos. Um é o Ayrton, vocês já conhecem de outros podcasts, e ele trabalha na área de alimentícia, na área de pizzarias. E eu trouxe aqui um empreendedor também, amigo dele, que é o Henrique, que se tornou amigo nosso. Henrique, seja bem-vindo aqui ao nosso Podmakers. Muito obrigado. Obrigado pela hospitalidade. Sua história começa por ali, né? Você começou a pensar em entender como é que funcionava o mundo e falou assim, em que país que eu vou começar a compreender o mundo? Mais ou menos isso, né? Acho que naquela idade, 17 anos, 16, 17, a gente não tinha tanta ciência dos impulsos que a gente sente, né? Mas a gente sente, né? É importante prestar atenção. E acho que também, acho que isso olhando agora para trás, né? Agora com 45 anos, é fácil entender, quer dizer, fica mais claro que foi já um modo de empreender a minha própria vida, né? Ou seja, eu poderia ter concluído as etapas junto com a corrente, vamos chamar assim, né? Junto com as pessoas que estavam trilhando ali as mesmas escolas, os mesmos momentos de vida que eu, mas eu sempre sentia que eu não preciso ficar aqui, eu posso fazer outra coisa, né? E aí eu fui pioneiro naquelas serviços que logo abriram, né? Tinham recém-aberto no Brasil, pelo menos em Curitiba na época, e de intercâmbio, né? Até então os intercâmbios era muito aquela coisa do Rotary, que vai um, vem um, tinha que participar de um círculo ali, social, de coisas, e eu não participava disso. Então abriram agências de intercâmbio, e eu lembro que teve uma primeira leva, que foi no ano anterior ao que eu fui, em 93, e eu já fui em 94. E era uma novidade na época, né? Então foi a primeira ida e fiquei um ano morando nos Estados Unidos, que era a grande referência cultural daquela época. Eu pensei que você tinha ido para a Europa primeiro, você foi para os Estados Unidos primeiro. Eu fiz um intercâmbio, a gente chama intercâmbio, mas é só um vai, né? Não veio, minha família não recebeu ninguém. Era justamente essa mudança de modalidade que ocorreu. Então eu morei um ano nos Estados Unidos. Que legal, cara. Na nossa época eu também fui, mas nossa época, Ayrton, você também queria sair? Você tinha essa ideia de sair? Você foi dar uma viajada? Como é que foi? Não. Na realidade, eu vim de uma família muito humilde, né? Eu vim de uma família bastante humilde e a informação para mim não chegava tão rápido, né? Tive muitas dificuldades, trabalhei a vida inteira, trabalhei para pagar meus estudos. Você foi conhecer o mundo depois, então? Bem depois. Então, nessa de família humilde, a minha também era muito, muito difícil. As coisas eram difíceis, mas era aquela vontade da gente querer viajar, de sair, de conhecer, né? De conhecer o mundo e tal. Mas você ficou lá uns quantos meses lá nos Estados Unidos? Eu fiz o último ano da high school, né? Eu fiz aquele ano que eles chamam de senior year, que é o último ano, e aí fiquei 2 semestres inteiros. Eu fui em agosto e voltei em junho. Nossa. Morei em casa de 2 famílias americanas e foi o primeiro grande momento da minha vida, né? Saí de Curitiba. Curitiba era uma cidade muito menor do que é agora, muito menos conectada como é agora. Então foi o primeiro grande passo, né? E aí eu voltei e aprendi inglês, claramente, um ano falando só inglês, né? Não tinha nenhum brasileiro opção, por né? perto. E outra coisa, naquela época não tinha aquela história de você estar no WhatsApp, né? Nada. Naquela época tinha computador, você escrevia a carta, imprimia e mandava. Pelo fax? Pelo correio. Imprimia e mandava. Ah, sim. Poxa, já tinha o computador, mas era só para escrever, imprimir e aí no correio mandar. Não tinha nem um e-mail ainda. Só uma carta informatizada. Que ano que foi isso, hein? 94, 95. 94, 95 eu estava saindo da área de informática. Então, na época, eu lembro que em 93 lançaram aquele computador 486, DX266. Isso. Né? Mas você não tinha muitas conexões assim. Você não. Usava mais editor de textos, planilhas, Exato. etc. Mas você trabalhava com um computador grande, né? Você estava trabalhando Eu trabalhava com mainframe, né? No Grupo Abril. Uhum. Mas, assim, realmente não tinha essa facilidade que nós temos hoje, né? Eu lembro que eu escrevi uma carta para meus amigos. Eu tinha uma turma de uns 15, 20 amigos, era a minha turma de Curitiba, que fez muita falta, né? Essa idade de 17 anos se afastar da turma, da referência cultural. É difícil, mas... e muita gente eu vejo que não quer pagar esse preço, né? não quer sair do conhecido, né? Mas é justamente ali que reside todo mundo novo que Sim. Você não consegue calcular antes de você vivenciar, né? Por isso que a experiência, eu acho, para o ser humano é tão importante, né? Naquele filme do Good Will Hunting tem aquela grande virada de chave do filme. Você leu tudo o que você pôde ler, que o Robin Williams fala para o Matt Damon,
mas você nunca foi na Capela Sistina. Você não olhou para o teto, você não sentiu o cheiro do lugar. Então, o que você já leu tem valor, mas a experiência vale mais, né? Enfim. Esse é aqui no Brasil, se traduzindo um Gênio Indomável. Gênio né? Indomável, exatamente. E aí eu escrevi uma carta pensando em alguns amigos, e aí eu lembro que eu imprimi a carta e eu corrigi todas as cedilhas e acentos, que no teclado nem tinha isso, não. E aí falei, eu vou mandar a mesma para todo mundo. Aí eu mandei a mesma carta 20 vezes, aí recebi umas 12 cartas iguais também. E a frase final era, enquanto mandar as cartas iguais, receberá cartas iguais. Aí nunca mais escrevi nada. Pelo menos a assinatura era diferente. Exato. Cada um mandou a mesma carta com essa frase igual. Bom, espírito de humor do pessoal. E aí eu nunca mais escrevi nada, e a vida lá ficou intensa. E aí eu falava português só no domingo, meia hora, quando minha mãe ligava. Ela ligava todo domingo. E eu via que depois que eu falava português com ela durante meia hora, com o cérebro de 17 anos, que é um cérebro bem maleável ainda, eu demorava para voltar para o inglês. Assim. Depois foi ficando mais fácil, né? Mas nos primeiros meses eu demorava um pouco para voltar, até porque remetia um pouco, acho que, as sensações de casa. Aí então trava. Dava uma travada. E aí eu voltei para o Brasil e queria entender quanto eu tinha aprendido de inglês. E aí eu fui numa escola para fazer o teste de proficiência. E o cara falou, pô, você não quer dar aula aqui? Ele falou, como assim? Meu inglês já tá bom assim? Não, teu inglês tá melhor que o meu, que era um professor da escola. E aí eu comecei a trabalhar de professor de inglês. Fiquei dando aula 2 anos e meio de professor de inglês. Vamos lá, 1 ano de intercâmbio naquela época. Acho que hoje, como é que tá? Se a pessoa quiser, ela aprende também, né? Se o aluno quiser ir para os Estados Unidos hoje, ele se isolar realmente, ele tem uma disciplina, ele consegue aprender em 1 ano? Eu acho que um atrapalhador é o que a gente falou, que é o que não tinha na minha época. Exatamente. É o celular. Como é que você não vai mandar um áudio para os teus amigos que você está fazendo uma coisa diferente num jogo de futebol americano, de beisebol? Sabe como é que... Então você vai ficar muito mais sendo contaminado, né, por essa, enfim, essa influência da língua, né? Aí exige um esforço maior. O cérebro é preguiçoso, ele vai pelo caminho mais rápido, né? Mas naquela época eu acho que era foco, né? Você não tinha como tirar seu foco. Não tinha opção. Exato. Não tinha opção. Hoje você está cheio de opções. Essa é uma boa pergunta. Eu não sei como é que o pessoal aproveita. Eu vejo que muita gente desistiu de ir para os Estados Unidos. Assim. Eu vejo que na minha época ir para a Europa era impensável. Assim. Depois de uns anos, o pessoal começou a pensar nos intercâmbios mais exóticos. Eu lembro de uma amiga que foi para a Hungria. E hoje em dia eu vejo que o pessoal prefere outros lugares. Eslováquia, República Tcheca. Os Estados Unidos perdeu um pouco a primeira preferência, né? Então o pessoal, além de buscar uma língua que talvez na minha época eu queria sobretudo a língua, né? E os Estados Unidos estava ali, estava tudo facilitado. Hoje em dia acho que as pessoas dão conta da língua e querem uma experiência cultural diferente. Exato. Eles buscam mais a questão cultural, assim. Então acho que é uma grande diferença das primeiras safras de intercambistas para agora, né? Então antes de você trabalhar no mercado alimentício, você trabalhou no mercado de vendas de intercâmbio, é isso? Chegou a fazer Não. Eu só fui cliente de uma agência de intercâmbio. Só isso? Aí eu dei aula de inglês por um bom tempo, enquanto comecei a faculdade também. Durante a faculdade eu trabalhava e me ajudava nas contas e tal. E eu comecei a fazer economia, eu achava bem interessante, mas eu dava aula de inglês de dia e estudava à noite. E acabou que comecei a faltar demais, se preferia dar aula e ganhar dinheiro do que estudar. E acabei abandonando o curso, depois eu passei em administração de empresas em Curitiba, e aí veio o bichinho da viagem de novo, né? Estava no 1 ano e meio de curso já. Tá. Você começou a fazer a administração e já começou a pensar novamente em viajar. Já. Daí comecei a sentir falta da... Essa foi antes da vez que você voltou para a Europa ou foi a primeira vez? Não, eu nunca tinha ido para a Europa. Eu só tinha ficado 1 ano nos Estados Unidos, aí voltei, dei aula de inglês, entrei na faculdade de economia, larguei e comecei a administração. Ao longo do primeiro ano eu já estava incomodado, já queria alguma coisa de novo, essa mudança, esse enriquecimento. Talvez aí eu fui para a Europa. Porque você viu como é que era um mundo diferente lá, naquele 1 ano lá, né? Eu acho que sim, foi algo você sentiu que faltava alguma coisa. Né? E daí de novo eu quis empreender a minha vida, né? Eu vi que o pessoal estava tranquilo, eles estavam, a gente tem 4 anos pela frente, o pessoal levava muito, de um jeito muito descompromissado, eu achava, na minha opinião. Era uma turma de manhã... enfim, não era o pessoal da noite, da economia que trabalhava de dia e estava engajado em várias frentes da vida, numa luta mais séria. Alguém devia pagar a faculdade deles, né? Com certeza. Assim como meus pais pagavam a minha, né? Então você acha que isso aí está no seu perfil, esse negócio de querer... Acho que sim. Não está na questão de que veio de uma
uma família com mais recursos ou menos recursos, isso aí estava dentro de você, não tem nada a ver com isso. Eu acho que a herança principal dos meus pais foi a questão educação e cultura, né? Minha mãe tem 5 irmãs, ela é a quarta, ela foi a primeira a ir para a faculdade, né? Meu pai também fez 2 faculdades, os 2 fizeram filosofia, minha mãe fez pedagogia e meu pai fez direito. Eles são brasileiros? São os 2 de origem italiana, são netos de italianos, os 2. E aí essa questão sempre prevaleceu na nossa família. Assim. Então, entre estudar e trabalhar, estuda. Né? Estuda. Fazer uns estudos para que você continue estudando. Né? E aí a faculdade aqui estava interessante, estava bacana, já fazia um estágio também numa empresa. Mas aí eu comecei a desejar de novo sair do Brasil. Né? E eu falei, depois que eu me formar, vou fazer MBA. E durante os 2 meses isso me confortou. Mas aí não vou conseguir esperar o MBA, não vou conseguir esperar 3 anos. Você deu várias pausas, então, né? Para poder... Porque quando você voltou do lado do ensino do high school, você conseguiu normalmente aqui ter o certificado, né? Eu tive que fazer algumas provas de validação. A gente perde 1 ano quando a gente faz a saída. Pois eu investe 1 ano, você investiu 1 ano, né? Exato. Eu nunca aí depois como perco. Exatamente, você investiu 1 ano. Aí depois você vai e investe mais 1 ano e pouco em administração, aí dá uma outra pausa. De economia, de administração, isso. Deu outra pausa. E aí já tinha internet, essa foi uma grande mudança. E aí eu comecei eu falava inglês fluente, né? Já tinha sido validado porque eu dava aula de inglês, então era algo que eu me sentia bem seguro comigo mesmo. E eu pensei, então se eu quero estudar fora, eu tenho que ir para algum lugar que fale inglês. Aí eu comecei a olhar o mapa do mundo e falei, puxa, para onde eu gostaria de ir? Né? Naquele plano ainda do sonho, aquela coisa que você nem consegue ainda transpor para a realidade para ver se é factível. E aí eu já descartei a Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, porque eu acho eles muito isolados, né? Deve ser muito bacana, mas é muito isolado, como o Brasil é, né? Geograficamente falando. E aí falei, Estados Unidos de novo? Poxa, já fui, vamos ver Inglaterra. Vamos para Inglaterra. Velho mundo. Eu falei, tá perto da Europa, quer dizer, é Europa, né? Eles não se consideram Europa, mas é Europa. E aí eu comecei a fuçar na internet mesmo, como é que funcionava para eu ir para lá. Eu acabei também falando para onde eu vou, né? Falei, puxa, mas um estudante aqui, acho isso que Londres... Já foi em que ano? Eu comecei esse processo em 97. E aí eu tinha 20 anos. E aí eu decidi por Londres, porque eu achei que é a cidade que mais poderia oferecer oportunidades de todos os sentidos, né? de vivências, né? Então eu sempre gostei de metrópoles, assim, sempre gostei de cidades que tem uma efervescência cultural, uma mistura. Sempre tive um olhar muito, ao contrário, inclusivo. Ou seja, para mim tudo cabe, tudo é possível. Né? Não fui, não, ali só tem gente assim, ou tem gente assim. Eu nunca fui exclusivo, sabe? Eu sempre quis ampliar. Assim, então, e Londres calhou com essa minha visão. E eu achei uma universidade que estava facilitando a entrada, o caminho, né, para gente que não era europeu na época. Eu não era europeu na época ainda, já tinha o direito à cidadania italiana, mas ela não tinha sido reconhecida. Então eu tive que ir como um brasileiro mesmo. E aí acabei me matriculando e eles me aceitaram. Daí eu fui falar com meus pais. Você fala com eles depois que você programa, né? Porque até eu explicar o que eu estava fazendo, que eu estava usando a internet, que era uma coisa nova, eles não iam entender tudo isso, verdade. Sabe? Que eu fiz tudo por internet, e-mail, internet, tudo e-mail. Agora, como dizia o nosso amigo da Apple, né? Ele dizia, conectando os pontos... Steve Jobs. O Steve Jobs, como é que você começava a conectar os pontos? Primeiro inglês. Depois, eu não sei quando deu o estalo que você tinha que aprender inglês lá pelo intercâmbio. Mas sem o inglês, você estaria onde você está hoje? Eu nem saberia quem eu teria sido. Não consigo... Não dá pra... Não. Eu sempre tento falar para os meus alunos da importância atrás. Estou falando com um ali. Aquele ali sabe falar inglês que já morou nos Estados Unidos, né? Já tem ali uma experiência de Estados Unidos e vai voltar ano que vem também para lá. Mas a dificuldade que eu tenho para explicar para os alunos, de uma maneira geral, quanto seria importante eles dedicarem o inglês agora. Porque faz toda a diferença daqui para frente. Faz. E eu acho que muitos entendem, né, o propósito do aprender inglês, mas entendem num plano abstrato. Né? Eles não conseguem entender que frutos isso vai gerar para eles. Né? E eu acho que tem um educador que fala que... Eu não lembro o nome agora. Que a gente aprende quando tem emoções envolvidas. Né? Então,
Se você aprende inglês... É mais fácil aprender o inglês pelo lado do prazer do que pelo lado da obrigação. Acho que essa é uma diferença que, às vezes, hoje em dia peca um pouco. Porque se você fala, não, para entrar no mercado de trabalho, você tem que saber inglês. Puta, já entra para um canal ali de mais uma coisa que eu tenho que saber, senão eu não vou nem sobreviver no mercado de trabalho. Mas o que eu quero puxar? O que a gente fazia para aprender inglês? Lia letra de música. Lia letra, traduzia com o dicionário. Né? A gente tinha... Eu, pelo menos, comecei assim aprendendo inglês. Né? Gostava de assistir filme com legenda. Eu buscava pelo lado do prazer. Né? Então, isso para mim sempre foi um prazer aprender línguas. Eu ainda tenho uma boa facilidade, porque para mim sempre foi algo a acrescentar. E por meio da língua, que eu acho que é uma mensagem que eu tomo a liberdade de dar para quem estiver ouvindo e estiver nessa fase, a língua ela não é só um meio, né? Ela também é um fim. Ela abre portas de um mundo, de uma cultura, né? Então, hoje, uma pequena crítica, eu vejo algumas escolas que são bilíngues, mas elas não identificam o inglês com alguma cultura. Eu acho isso, sabe, legal, é importante saber inglês. Eles fazem como uma coisa automática, mecânico? Não é nem o inglês britânico, nem o inglês sul-africano, nem o inglês americano. Porque, por exemplo, minha filha estudou numa escola alemã. Então, tem todo um calendário de coisas que acontecem na Alemanha que eles transpõem para cá. Então, a língua também te abre as portas de uma cultura. Então, se a escolha é o inglês, que seja associado ao inglês britânico, por exemplo, e que ensine a cultura britânica. Né? Sim. E aí, isso também aumenta o relacionamento emocional com a língua. Né? Quando você chega a visitar um país desse, você já vai estar entendendo como é que aquele povo se formou, né? O que eles valorizam. Né? Exatamente. Você entende aspectos culturais e o relacionamento com a língua fica muito mais saudável. Senão fica só uma pílula introjetada, que você fala a língua, mas você não se vê mais próximo dos ingleses, dos americanos, porque você não tem os elementos culturais que representam aquela... Porque as línguas mudam também. Né? Quando eu fui para a Inglaterra, eu tive que reaprender inglês. E o inglês da Inglaterra é indefinível. Porque em Londres você tem um indiano que fala de um jeito, você tem um muçulmano que fala de outro, né? Os árabes, os paquistaneses. Você tem na minha universidade tinha muito indiano, muito pessoal da Malásia, muito filipino, e cada um é um inglês diferente. E o inglês do Londrina também é diferente. 40% da população da Inglaterra é de fora. Teu filho está lá agora, né? Meu filho está lá. Ele falou que 40% é de fora e o pessoal fala muito diferente. Então, num ritmo diferente. Muito diferente. Eu tive que reaprender todo o inglês, assim, né? Então eu acho... Enfim, foi o primeiro divisor de águas da minha vida, o domínio do inglês, né? Assim, me sentir seguro com o inglês. E dali, todos os outros próximos passos foram porque eu sabia o inglês, né? Eu vejo que facilitou muito dessa época para cá, né? Muito fácil. Hoje você faz um curso de inglês e pode escolher... eu quero falar com um indiano, para saber como é que é o accent dele, né? Esses Cambly da vida e tudo mais. Eu quero falar com um californiano. Aí eu sei também como é que é o accent dele lá. Mas ninguém consegue aprender direito como a gente imaginava, porque fica tão bagunçado, fica tão cheio de opção. Né? Mas você me alertou uma coisa interessante, que é muito difícil de eu chegar para um aluno e dizer assim para ele, e falar para ele, escuta, aprende inglês porque você vai se dar bem financeiramente. Isso aí parece que não é palpável. Não é palpável, né? Como eu vou chegar e contar histórias tuas lá em Las Vegas, você conseguiu 3 representadas numa viagem só. Tudo bem. Para mim seria um grande fator motivacional entender como que você pensa, como é que você aprendeu para poder também entender fazer negócio, né? Mas isso não chega a brilhar os olhos deles. Essa questão da cultura, da emoção, o sentimento no aprendizado seria realmente um apelo mais fácil, né? Por que você vai aprender o inglês americano? Por que você vai aprender o inglês da Inglaterra, né? Você se apaixona primeiro pela história deles, né? Exatamente. Você parte de uma premissa emocional, né? Eu estava lendo um dado interessante, a quantidade de atletas que tem na Noruega. É enorme. O per capita ali, né? O país pequeno, pouca população, mas a quantidade de atletas, sobretudo nas Olimpíadas de Inverno, né? E aí eu estava lendo outro dado paralelo a isso, que na Noruega, até uma certa idade, acho que há 12 anos, as competições não têm vencedor. É pelo lúdico. Olha só. Olha que coisa. E você amarra
o envolvimento do jovem, Pelo da criança, sentimento, pela emoção. pela emoção. Aí depois ele vira aquela página e entende que dali para frente há competição. E aí ele opta por competir. Mas aquilo já está tão imbuído nele que é prazeroso, que daí a competição é um próximo passo natural para ele. Não vira uma coisa, não vira um abismo que ele tem que pular, se ele não pular ele morre. Que nem aprenda inglês agora, senão você não vai ter emprego daqui a 20, 15 anos, sei lá. Um jovem de 15 anos, né? Sabe, faz isso que você vai ganhar aquilo lá, não sei quando, daqui exato. a 20 anos. Você tem que preencher esse abismo para ele e fazer ele caminhar ali por cima. É a didática paterna, né? Faz isso, senão você não vai ter aquilo. Poderia primeiro ensinar a ter o prazer de estudar. Exato. Nós aqui na Escola do Pensar, a gente tem essa coisa, viu? Aqui o aluno ele não é obrigado a estar decorando as coisas, ele tem que fazer, ele tem que aprender fazendo. É a cultura maker, né? Que já vem muitas escolas tentando fazer isso também, né? Pelo menos lá fora, né? Agora, voltando lá, a primeira vez que você chegou lá em Londres, você escolheu pelo preço de morar lá? Porque eu vou te falar, viu, Léo? Você escolheu a cidade mais cara da Europa, né? E olha que não era tão cara assim, né? Era bem mais possível em relação a hoje em dia. Mudou muito. Já era a moeda da Europa lá? Não, eles nunca assumiram o euro, né? Eles iam... Bom, era a Libra e até hoje é a Libra, né? Libra esterlina. Então, em 97, eu fui para lá, fui aceito pela universidade. Eu entrei no segundo ano do curso lá e nunca tinha ido para lá. Mas eu sou assim, eu não quero experimentar uma fatia de pizza dele, eu quero a pizza inteira. Eu sei que eu não vou me satisfazer com uma fatia. Então, eu não vou para Londres ver se eu gosto, daí eu vou morar. Já vou morar de uma vez, já vou comer a pizza inteira, depois eu digo se eu gostei ou não, né? E me mudei mesmo para Londres, fiquei morando... Na frente da universidade tinha um dormitório, os dorms que eles chamam. E aí tinha as minhas aulas. Foi uma fase muito bacana, assim. Você só trabalhou ou estudou também? Só estudou ou trabalhou também? O primeiro ano em Londres representou o meu segundo ano de faculdade, porque eles reconheceram o que eu fiz aqui no Brasil. Ou seja, a Inglaterra reconheceu que eu estudei aqui, mas vice-versa não aconteceu. Depois eu chego lá. E o segundo ano eu estudei inteiro, né? Eu tinha as minhas aulas semanais, tinha, enfim, toda... a carga acadêmica de trabalho, também fiz muitas amizades, foi muito bacana. E o terceiro ano, eu tinha duas opções. Ou fazer seria meu último ano de faculdade, porque o curso de business lá tem 3 anos, ou incluir um ano de estágio. Então, daí, o curso teria 4 anos. E sendo que o ano de estágio é o terceiro, porque daí no 4º ano você trabalha o que você aprendeu no estágio. Então, é muito bacana. Eu falei, só que o estágio, por que tem essa opção? Porque se você não achar um estágio, você estuda e acaba a faculdade, né? E aí eu vi que era bacana essa ideia de fazer um estágio. Então eu fui para Londres em agosto, acabou o ano letivo, eu comecei a procurar emprego. Todos os meus colegas que eu tinha feito ali, os amigos, tinham voltado para suas nações. Tinha um amigo de Londres, que até hoje é um grandíssimo amigo meu, morava no sul de Londres, ele não voltava para casa, era tão longe que ele não ia, né? A gente estudava no norte de Londres, então ele ia só em feriados e nas férias, né? Então eu acabei ficando sozinho ali no meu bairro, ali, fui morar numa acomodação temporária, porque meus colegas, esse dormitório venceu o prazo de ficar ali e tal. E aí daí eu estava fazendo várias entrevistas e não estava surgindo nada. Aí eu falei, bom, vou ver outra coisa. Aí fui num shopping ali perto e me inscrevi para trabalhar no McDonald's. Olha aí. Trabalhar no McDonald's. Aí começou você na área da alimentação. Foi o começo. Uma empresa internacional logo. Foi o começo. Aí eu lembro que era um grupo de uns 20 candidatos, eles contrataram a maioria, mas aí eu entendi como é que é fácil contratarem lá, porque, enfim, e aí como eu tinha uma certa idade, já tinha 19, 20 anos, eu tinha os juninhos, né, que eram os menores de 18, eu acho, 16, não lembro, e eu tinha já, então eu ganhava um pouco a mais, e eles também tinham umas expectativas para esse pessoal um pouco mais qualificado, né. E aí eu recebi o uniforme, fui para casa e tinha que trabalhar no dia seguinte. O primeiro dia, beleza, você leva tudo meio café com leite, né? Você fica numa sala esperando, né? Eles te chamam para a cozinha e eles te ensinam como é que é. E aí eu fazia o Big Mac, eu colocava as carnes na chapa, eram 4 por vez, tinha uma espátula, né? Tudo cronometrado, deu o apito vira, deu o apito tira, monta os pães, alface, que já é uma especial. Pão com gergelim, vai fazendo cantando, e aí vai passando para frente e vai vendendo. E aí terminou esse primeiro dia de treinamento, café com leite, eles falaram, bom, a partir de amanhã a tua escala é essa. E aí eu tinha, sei lá, durante 7 dias eu tinha que 5 dias eu não lembro exatamente, mas das 10 às 18, por exemplo.
E aí, beleza, então vamos lá, né? E só tinha um uniforme. Daí no segundo dia eu fui com esse uniforme. Cheguei às 10, como pediram, no horário que pediram. Só que eles te deixam esperando numa salinha, né? E daí eles... Deu o horário? Acho que deu... Eu fiquei 1h30 esperando ali, sem saber o que estava acontecendo. Daí eles me chamaram e... Meu nome é Henrique, em inglês eles me apelidaram Ike. Que em português escreve I-Q-E. Como é que fala, Henrique? Meu nome... Bom, todos os nomes lá são muito difíceis, né? Tem cada indiano, cada oriental, que é tudo reduzidinho. O meu era Ike. Ike, come in. Aí eu ia lá, colocava o dedo, aí começava a contar o meu salário. Eu só trabalhava as horas que eu estava dentro da cozinha. É igual o piloto. O piloto só sabe, né? Que só depois que fecha a porta que ele começa a ganhar. Ah, é? É. E chegou, pousou, encostou, abriu a porta, parou também. Olha só. E aí eu ficava lá 1h30, o tempo que precisasse, dependendo do fluxo de gente. Aí eles falavam clock out. Tipo, bota o dedo e vai para a salinha. Daí, então, de 10 a 18, eu trabalhava 3 horas, 2 horas. Daí, você podia ficar estudando lá, alguma coisa assim? Até poderia, mas eu ainda estava meio perdido, né? E aí eu continuei assim, eu voltei para casa com aquele cheiro, né, de gordura trans, aquela gordura, aquela coisa toda. Falei, como é que eu vou trabalhar com essa roupa amanhã? Eu tive que correr atrás de como é que eu ia lavar aquilo, secar aquilo. Era um uniforme apenas? Acho que era uma calça e 2 blusas. Assim, acho que eu tinha usado a primeira blusa no dia café com leite, daí a segunda blusa. Aí eu falei, dei um jeito lá e fui de novo. E aí nisso uma empresa me chamou... Laundry fica externo, não era no dormitório, né? Eu estava morando num apartamento. Que tinha? Que tinha dentro, na cozinha, né? A mesma máquina faz as duas coisas. Tudo prático. E aí, ainda bem que durou só 2 semanas essa experiência. Então eu acabei... De 2 semanas, talvez eu trabalhei umas 14 horas no McDonald's só. E aí eu fui chamar... Até nisso economiza umas... Como é que é o centavo de libra? Pennies. Não, pennies é em inglês. Em inglês, é. Cents, acho que é cents. Cents, né? Eles querem economizar nada, né? Mas e por isso que eles contrataram de 20 candidatos, contrataram 15, porque eles sabem que nem todo mundo vai ficar, eles não avisam que é assim o formato, e muita gente entra ali fazendo conta. Bom, se eu estou escalado para trabalhar 8 horas, eu vou ganhar 8 vezes 5 libras a hora, e vai dar para pagar as contas. Mas você era obrigado a ficar esse período todo? Sim, né? sim. Tem que ficar, sem fazer nada. Tem que ficar em stand-by. Eu podia ir embora. Só diminuir a chance de me chamar para o dia seguinte, né? E com o tempo, daí você vai ganhando mais horas, né? Você vai trabalhando, você vai se envolvendo. Aí, claro, tem a política... O choque cultural, porque você tinha feito administração aqui, chega lá, um professor em inglês, era aquele inglês britânico lá, aquela coisa. Como é que você se sentiu? Foi um choque muito grande, assim, na sala de aula? Foi uma emoção muito grande, né? Foi uma conquista estar naquilo lá, foi... O professor de marketing era muito bom, o professor de finanças era muito boa. Nossa, eu fiz algum relacionamento com alguns deles. A gente é sempre simpático, né? Na Inglaterra a gente é sempre simpático. Então, quando é brasileiro, eles já dão uma afrouxada, assim. Já não é tão formal. Eles gostam do Brasil, enfim. Mas foi muito... boa pergunta, eu preciso me lembrar um pouco das emoções. Eu lembro que era marcante, assim, eu voltava das aulas alucinado, sabe? E o fato de eu poder entender o que está acontecendo, entender o inglês, e sabe, você vai se vendo apto a coisas que você nunca teria entendido que você era capaz de fazer, até se colocar na situação, né? Enquanto você não cai na água, você não sabe que você sabe nadar, né? Enfim, quando você não se joga para fazer 24 quilômetros de natação, né? Era a primeira vez que você estava fazendo inglês valendo, porque antes tinha sido um intercâmbio e tarará. Exato. Né? Ali tinha que escrever trabalhos e tal. Então foi fantástico. Você terminou, você ficou quanto tempo lá? Então, aí do McDonald's eu achei o meu estágio. Finalmente achei o estágio, era importante eu achar aquele estágio. E era numa área de recrutamento de profissionais, da área de informática. E aí eu fiquei 6 meses na unidade de Londres. Eu trabalhava com o escritório da Alemanha. E aí eles me ofereceram a vaga na Alemanha. Eu tinha uma performance boa, eu era rápido em localizar perfis de informática que estavam sendo procurados pelos clientes, eu era rápido e conseguia... Você fazia tipo recrutamento e seleção. Exatamente isso. Era uma época que tinha a característica do trabalho desse tipo de profissional era um trabalho temporário. Então era contrato de 3 a 6 meses, o cara tinha que saber Java, C++, né? COBOL, enfim, tinha uma série de skills ali que ele tinha que ter. E aí eu... Se visse o perfil do Júlio. Será que eu ligava para ele? Ligava na hora. Do Júlio, sim. Do Júlio. Do Ayrton. Correto. Então... E aí eu oferecia contratos, eles aceitavam a ideia, a possibilidade, eu botava ele numa lista, mandava para o cliente, aí se o cliente contratasse, eu ganhava comissão. E aí eu fui para a Alemanha, então eu fiquei 6 meses em Londres com esse trabalho e 4 meses na Alemanha. Isso foi
2000, você falou que foi em 97? Isso foi 2000 mais ou menos. 98, 99. 98, 99. Porque daí como é que eram os anúncios assim de vagas? Como é que você tinha conhecimento das vagas? A empresa tinha um site e nesse site ela convidava os profissionais da área de informática a depositarem seu currículo no banco de dados. Aí tinha uma forma de catalogar esses currículos, deve ter um termo mais... Filtrar. O filtro vinha depois, né? Então você recebe os currículos em Word, aí você tinha que achar os tags ali, né? Que era tudo mais... Alguém fazia isso... Um OCR, ele digitalizava automático coisa. Nessa época já se falava em OCR. Isso era o back-office, né? Isso era um back-office que fazia. Só sei que eu usava o filtro e dizia, eu quero isso, daí ele filtrava. Daí daqueles filtros eu ia abrir currículo por currículo e ligava, fazia as anotações de como foi a conversa, para que todos os outros colegas pudessem ver que aquele profissional não está disponível até Natal do ano que vem, aquele profissional não está disponível até o verão do ano que vem, aquilo é tudo por estação do ano, né? Aqui é tudo igual, né? Lá é tudo na primavera a gente vê temporadas, isso. Né? Então, e aí, respondendo a tua pergunta, então eu acabei ficando em Londres assim 1 ano e 3 meses. Né? Meu vínculo era a universidade que eu estudei, que chama Middlesex University. Mas, só que depois eu fui para a Alemanha, e da Alemanha o euro, a Libra piorou, o real, a Libra valorizou muito, o real baixou muito, né? Ficou muito caro. Ainda bem que eu ganhava dinheiro, né? Nesse estágio, eu ganhava bem até. E ganhava mais do que depois que eu me formei. Então foi na hora certa que você foi para a Alemanha, né? Foi na hora boa. Lá eu gastava menos também e ganhava em libras, né? Meu salário ficou sendo em libras. Aprendeu a falar alemão? Não. Aí que entra a próxima fase da história. Porque aí eu decidi que eu não queria mais voltar para Londres, porque ia ser muito caro eu morar em Londres. O Daniel estava falando aqui, né? O Daniel é um amigo nosso que fica, ele atua lá na Alemanha aqui, mas ele fala que todo mundo fala inglês, né? Assim, isso é um geral, né? Todo mundo... Assim, do business. Vírgula. No business, E no bonde, para pagar o bonde era moeda, ainda era Deutschmarks, ainda. Às vezes o cara falava uma coisa, eu não entendia. O motorista do bonde, por exemplo, o tram, né? Chama tram. A caixa do mercado, o caixa do farmácia, muitos restaurantes simples assim, era o que eu comia, aquela coisa simples para levar para casa, não falavam inglês, então não era tão... e era Frankfurt, que era uma capital, assim, uma cidade importante, né? E há pouco tempo o Júlio morou também 2 anos na Alemanha, numa cidade pequena em Aachen, e não era assim, não. Então o pessoal realmente do trabalho fala inglês fluentemente, mas você vai para uma região, vai no mercado, o pessoal não quer saber de falar inglês. Não tem. Então não tem. É como aqui no Brasil também, né? Você vai em qualquer lugar... se você fosse no interiorzão, assim, num lugar... É que hoje em dia, interior, né? Interior é muito difícil a gente... Onde que não é interior? Só se não pegar isso aqui, né? Mas... verdade. Mas eles... pelo menos, assim, numa multinacional, assim, né, nos lugares assim, onde você trabalhava, podia falar inglês, né? E aí teve uma curiosidade. Eu trabalhava no escritório e aí, para almoçar, né? Os colegas, a gente tentava variar um pouco. E uma das opções era almoçar no refeitório da Nestlé, que tinha os escritórios da Nestlé, a Alemanha ali do lado, e ia almoçar lá. E lá, sim, elas falavam mais inglês, porque era um ambiente bem internacional, né? E aí, anos depois, eu fui trabalhar na Nestlé, né? Então, eu falei, caramba, já tinha uma premonição aí. E o cardápio era o que lá, assim, você lembra? Lembro, era bastante batata, bastante repolho, bastante carne mesmo, carne de porco mesmo, porco, não é então folclore, era bem alemão, né? Era bem alemão. Macarrão evita porque é sempre mal feito, seco ou mole demais. Os molhos de tomate é sempre açucarado. Não era muito fácil, não. Só que como eu tinha vindo de Londres e vida de estudante em Londres, você não come tão bem, você tem que cozinhar muito e quando come fora é só fast food ou que dá para pagar. Então eu também não tinha muita referência, assim, né? Depois que eu me mudei para a Itália, aí mudou toda a relação. Muda, né? Não, quando foi isso aí? Como é que foi a mudança? Como é que a Itália surgiu na vida? Você começou a trabalhar na Nestlé ainda na Alemanha? Não. Depois? Eu só ia no refeitório da Nestlé, que era aberto ao público, os escritórios em volta. Não teve uma época que você voltou para o Brasil, que antes você teve 2 temporadas na Europa? Então, aí... Essa vez não é da... Falta 1 ano da última temporada. E aí, como estava muito caro Londres, eu não quis voltar. E aí eu descobri que eu tinha a opção de fazer um intercâmbio. Essa é uma coisa muito interessante que muita gente não sabe. Se você está matriculado em uma universidade europeia, é certo que essa universidade tem
parcerias, relacionamento com outras universidades europeias, e esse programa de intercâmbio chama Erasmus. É uma maravilha isso. É uma coisa muito legal. Erasmus. O Erasmus, e algumas das universidades europeias têm fora da Itália, assim, fora da Europa, né? Eu lembro que a minha tinha com Hong Kong, tinha com Estados Unidos, daí chama Leonardo, era o nome de um outro intercâmbio. Mas o Erasmus é o mais bacana, por quê? É um intercâmbio mesmo, ou seja, as universidades recebem e mandam alunos o tempo todo, é aberto a todos os alunos, não tem uma questão de performance para você ir, tem que tirar notas e tal. É assim, vamos propiciar as experiências culturais, né? E aí eu me inscrevi. Falei, bom, vamos lá, eu quero fazer Erasmus. Aí eles me mandaram a lista de universidades parceiras. Tinha França, Alemanha, tinha todos os países da Europa. E eu quase fui para a Espanha. Falei, puxa, o espanhol é importante, aquela questão da língua. Por que aprender a língua, né? Não, o espanhol é importante para o trabalho, no Brasil, não sei o quê, no resto do mundo, a língua mais falada, estatisticamente. Nanana. Falei, puxa, mas é Itália. Daí bateu aquele coração. Itália é mais romântico, né? Então... e eu sou de origem italiana e a gente ouvia as histórias em casa, assim, sobre... Enfim, tinha um vínculo maior, né? Emocional. Que vinha de um veio emocional, exatamente. E aí eu falei, nossa, será que eu vou ter coragem de fazer uma decisão assim, puramente pessoal mesmo, esquecendo completamente o propósito da minha estadia na Europa, que era a profissionalização? Será que eu vou conseguir? Falei, vou para a Itália. Decidi que ia para a Itália e assumi como uma decisão pessoal. Falei, é só um ano, não sei lá, vamos lá. E aí, na Itália tinha duas opções, Siena ou Florença. Aí, de novo, eu tive a mesma visão. Puxa, o que eu vou fazer em Siena, né? Uma cidadezinha minúscula aí, deve ter pouca gente. Vou para Florença, uma capital, né? Acho que tem 500 mil habitantes, se não me engano. Essas duas opções vieram por oferta de trabalho ou para estudo? Erasmus. Para estudo, Erasmus. Era um intercâmbio, então eu continuaria matriculado na Universidade de Londres, mas eu poderia passar 6 meses ou um ano acadêmico em outra universidade parceira. E você ganha uma bolsa para isso. Você ganha uma bolsa. Mais fácil, né? Eu hoje nem sei qual é o valor da bolsa. Na época, acho que era 100 euros, alguma coisa assim. Era liras ainda. Eu achei interessante que você falou que você não fica muito preso ao acadêmico. Você pode fazer outros trabalhos, visitar lugares, né? Às vezes não querem que você fique... Você não é obrigado a fazer as mesmas matérias. Né? Tem que ter uma certa equivalência, né? Tem que ter uma tolerância, digamos, mas tem que ter uma certa equivalência. Mas é mais livre. É mais livre, é um pouco mais... Eles aceitam, porque os programas didáticos são diferentes, assim, na Itália. É muito mais... algumas curiosidades, então, sobre a universidade na Itália. Não existe prova escrita, é tudo oral. Você tem que decorar as provas, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Estou trazendo como informação, né? Depois a gente pode... Essas provas, elas não são subjetivas, elas têm que ser... Então, por exemplo, marketing internacional, que era uma cadeira que eu fazia em Florença. O professor, qual era o livro que ele dava para a gente usar no curso? O livro dele. E a prova era oral. Era uma mesa tipo essa, com o professor, 2 assistentes ou 3 assistentes. Em italiano. Certo. Obviamente. E era um auditório com uns 200 alunos, ou 100, ou 50, dependendo da matéria, dependendo do momento. E todo mundo ouvindo. E aí, todo mundo ouvindo. Aí o professor, muitas vezes no celular, muitas vezes olhando para o lado. Era complicado. Eu acho que a Universidade Italiana exige ela tem uma força de um treinamento psicológico muito mais do que um treinamento acadêmico. Essa foi a minha experiência, pelo menos. Aí você é chamado, você vai lá na frente e ele faz perguntas aleatórias para você e você tem que responder. Mas qual é a melhor forma de responder a um professor sobre o seu livro se não repetindo as suas palavras? Vira infalível. As pessoas decoram os livros. Você anda nos corredores... As pessoas estão repetindo, elas ficam decorando repetindo, assim. Elas não te olham no olho, elas ficam falando com o teto, com a parede, repetindo. Eu não fiz direito, né? Porque não compreendia na minha ementa. Mas eu via os alunos de direito decorando o Código Civil, eles ficavam repetindo. Que parecia um mosteiro, todo mundo andando e... Isso. Era muito louco, era muito diferente, assim. Algumas matérias tinham uma parte da nota vinha de uma prova estatística, por exemplo, por motivos óbvios, né? Lógico. E outras também tinha alguma coisa escrita, mas boa parte era oral. Então era muito diferente. Mas assim. E o teu italiano, como é que isso é? Então, aí quando eu estava na Alemanha, eu apliquei para ir para Florença e fui aceito. Então eu já sabia que o próximo ano acadêmico, que é de agosto a junho, eu ia para a Itália, para Florença.
E aí, na Alemanha, eu tentei estudar alemão, mas lá eles não têm essa resposta que... Por exemplo, se eu for numa escola de inglês agora, tivesse ido numa escola de inglês agora de manhã à tarde, você já começava o curso. Lá não. Não, a próxima turma é só em junho. Eu falei, bom, junho eu vou embora. Então não adianta eu ficar 3 meses aqui esperando uma turma que vai começar... O senso de urgência deles é bem baixo. É bem baixo. Aí eu fui numa escola de italiano e daí a professora... Eu cheguei falando inglês, né? Ela falou, você quer fazer estudar italiano? Tal. Eu falei, daí ela começou, então vamos fazer o teste de nível, né? Para ver qual turma. Aí ela puxou uma folha lá e foi me dar. Ela falou, where are you from? Né? De onde você é? Eu falei, Brasil. Ela, brasiliano! Já guardou, se for pegar a última folha, assim, tipo nível 5 já, né? Falar, que comparado com o alemão... É muito mais fácil. Sim. Aqui é outra coisa que a gente aprende. Tudo depende do ponto de partida, né? Então, se o ponto de partida do alemão é unicamente o alemão, uma língua germânica, tem um pouco de latim, mas é predominante germânica, para aprender uma língua latina é o 0. Nós, de uma língua latina, foi o 5, né? E eu entrei numa turma quase, como é que fala? Particular, que tinha só um outro alemão que tinha morado, que tinha feito Erasmus na Espanha. Então ele já era fluente em espanhol. Então a gente estudou junto esses 3 meses, assim. Aí, férias... Isso facilitou você não chegar do 0 lá em... Muito, não, fundamental. Você não falava nada de italiano? Nada. Quando você chegou na Itália, você já tinha feito pelo menos uns 3 meses de... eu fiz 3 meses na Alemanha, aí eu vim passar férias no Brasil, que era junho, julho e agosto, boa parte de agosto. Daí eu continuei estudando aqui no Brasil com um professor particular, estudava... Só tinha isso para fazer. Fazia isso e jogava golfe. Eu lembro de ter o bonezinho e ia jogar golfe. Eu jogava golfe de manhã, eu estava de férias, né? E meus amigos estavam tudo trabalhando, porque junho, julho e agosto não é um período que o brasileiro está solto, né? O pessoal estudava. Julho tinha as férias, mas muita gente já trabalhava, então eu ficava meio sozinho. Aí fazia aula de italiano e depois ia nadar. E aí de manhã eu jogava golfe e fazia... Não, acho que era o contrário. Eu ia nadar de manhã e à tarde... Meu cabelo ficou verde. Eu nadava de manhã... Já ia falar de italiano, ia jogar golfe no sol à tarde. Eu lembro que o cabelo foi ficando amarelo, verde por causa do cloro, né? E aí eu cheguei na Itália, o cabelo meio verde ainda. Mas enfim, e aí eu comecei em Itália. Daí um fato que eu gosto de contar, para quem não conhece a Itália, é que a Itália cria muita... No imaginário coletivo, né? Você sabe que a Itália é fascinante, mas a hora que você chega na Praça de Florença, né? Piazza della Signoria, eu tive um troço, realmente eu tive um troço. Eu já tinha ido, mas foi muito rápido. A hora que eu cheguei, falei, eu vou morar aqui 1 ano, não acredito, né? Eu olhei aquela praça majestosa, histórica, nossa, eu passei mal, assim. Aí depois eu descobri que tem uma síndrome, né? De acho que um filósofo alemão que quando saiu de uma outra praça, de uma igreja, que é Santa Croce, numa outra praça de Florença, teve essa... E ele cunhou um termo falando, síndrome de... Agora vai faltar a memória. Stendhal, talvez? A gente acha. Que é a emoção que você sente diante de algo muito belo, né? Então você fica balançado, assim. Eu fiquei emocionado de estar 1 ano na Itália. E aí começou essa experiência fantástica, que teve um lado emocional muito forte. Então ali acho que eu afrouxei o lado profissional, né? Eu desencanei um pouco das notas, da performance acadêmica, e foquei na vida imediata, vamos dizer assim. Eu morava com 3 espanhóis e um romano, um italiano romano. Então tinha muita coisa para aprender todo dia ali. Gosta de festa. Daí os espanhóis eram muito festeiros, então volta e meia a gente fazia festa. E a gente pegou um apartamento no centro de Florença, a gente compartilhou o apartamento. Na verdade a gente foi empreendedor, né? Eu te mandei A gente fez o quê? Eu conheci esses 2 espanhóis no escritório ali que faz a recepção dos alunos Erasmus daquele ano. E eles me olharam, a gente se olhou, vamos procurar apartamento junto? Eu falei, vamos. Aí eu olhava os anúncios baratos, né? Os apartamentos fora do centro histórico de Florença, mas a minha universidade era no centro histórico de Florença. E eles, não, vamos pegar um apartamento aqui e a gente subloca. Os caras são... Que é isso? E a gente pegou um apartamento no centro de Florença e sublocou para outros 2 e nem avisou o proprietário. Deixa quieto. Daí quando o proprietário apareceu, ela falou, quanto estão morando aqui? Visita. Daí a resposta foi, depende do dia. Vocês foram bem honestos, né? Por quê? Cara, a hora que você sabe que a hora que teus amigos e tua família sabem que você está morando em Florença, não para de vir gente, cara. E eram 5. Toda semana tinha alguém em casa. Sim. Primo dele, amigo do amigo dele.
Toda semana. Aí eles cobravam e... Em 10 meses, a gente nunca dormiu 5 pessoas na casa. Ou era 12, ou era 9, juro. E eu dividi o quarto com o Fernando, que era um outro espanhol. E a frase comum na casa era: onde eu durmo hoje? Porque às vezes os amigos do Fernando estavam lá, vindo da Espanha, eles dormiam lá e eu dormia no outro quarto. Então, foi um ano assim. Não dava para focar no acadêmico. Né? Mas aí tava tudo, o aluguel estava pago, né? Porque sim. Sublocações. Exato. Daí todo mundo ficava surpreso que a gente morava no centro. Né? Quando a gente fazia festa, nossa, aí vinha a cidade inteira. No dia seguinte a gente saía na rua, as pessoas nos cumprimentavam. Assim, festona ontem, hein? Quem é esse? Tipo, como é que é? E eu não conheço, como é que é? Tipo, a gente não sabia quem era. Foi aí que você também começou a gostar da culinária, Exatamente, bem lembrado. Eu gostava de ir no mercado. Comecei a gostar de ir no mercado, né? Nessa época eu tinha dinheiro guardado daquele estágio, a lira ainda era tranquila para o real, então era uma situação econômica muito mais confortável dentro dos parâmetros do estudante, né? Que nunca é folgada. Em relação a Londres, né? Então a gente... E aprendi muito a cozinhar com os espanhóis, que faziam muita coisa em casa, muitas coisas gostosas. A tortilha de batata. Eles traziam muito eles chegavam da Espanha, que eles iam e voltavam algumas vezes para a Espanha. Eu não tinha essa opção. E aí eles voltavam com um jamón ibérico inteiro, assim, porque ele vinha andando na estação com a mochila e a pata para fora. Aqui, assim, era muito divertido. E a gente, mais um jamón. Um pernil de porco? Daqueles defumados, hein? É um prosciutto, né? Uma pata inteira de presunto. Presunto cru. Inteira. Daí ele tinha o jamoneiro, que chamava, que é espanhol, coloca a pata ali e vai cortando. Então a gente comia bem, né? E a comida dia a dia deles, né? Então eu me mudei da cultura americana, inglesa e até mesmo alemã de alimentação e passei para uma cultura espanhola e italiana. Então eu comecei a entender a comida de outra forma. E os dois que moravam comigo, dois deles eram muito figuras, porque eles não comiam sem pão. E às vezes a comida estava pronta, eles falavam, não tem pão, espera aí que eu vou ter que sair comprar. A gente ficava esperando o outro ir comprar o pão, porque eles não comiam sem pão. Até pizza. Tudo coloca dentro do pão e... Até pizza com pão? Até pizza com pão. Às vezes a gente pedia pizza, eles... Que isso. E é barato ali perto, na região? A alimentação, você disse? A alimentação fora do lar, a gente não tinha, assim... dinheiro para ir jantar fora, ainda mais em Florença. O mercado era tranquilo. Até hoje é tranquilo, né? É muito fácil ir no mercado na Itália. E naqueles lugares alimentares, que eles chamam, que você compra, sei lá, a ricota por peso, as coisas assim, mais... a granel, né? A granel, exato. Você compra as coisas, alguns preparados já, alguns macarrão já pronto, com molho já. Então, comia muito bem. Sabe que agora a gente esteve em abril na Itália, inclusive encontrei o Henrique lá. Muito bem recebido pelo Henrique, por sinal. E nós ficamos, acho que 10 dias na Itália. Esses 10 dias, a maior parte da alimentação que a gente fez foi em casa. Mercado. Então, a Titi, que é uma amiga nossa, que é italiana, filha de italianos, né? Mas ela esteve conosco, cozinha bem pra caramba. Depois encontramos o Giba, o Gilberto, que fez curso na escola italiana também. Sim. Ele não voltou pro Brasil ainda, tá na Espanha. Tá. E aí, ele está preso lá da pandemia. Não está nada. Ele já foi trabalhar em pizzaria. Ele tá rodando uma grande pessoa. Né? O Giba é muito legal. E aí o Giba cozinhou pra gente, a Titia cozinhou pra gente, então era muito mais fácil a gente comprar algumas coisas no mercado e cozinhar em casa. Alguns dias eu fiz pizza, né? Que eu estava treinando para o campeonato, então fiz uma pizza na telha, lá para a gente comer também. E aí fica evidente um pouco, por exemplo, quando eu morava nos Estados Unidos, naquela ocasião do intercâmbio, o almoço assim era cada um por si, descongela uma pizza, esquema. Não é um momento de união, ou seja, parece assim, drasticamente falando, tem que comer, que saco, vamos lá, resolve de uma vez. Isso na Itália é o contrário, Itália, que bom, chama mais alguém. Traz, sabe? Agrega em volta na mesa. O cara convida lá, né? Que nem você e o Giba lá. Vamos jantar junto. Alguém cozinha. Então, esse estilo de alimentação é muito bacana, né? Que você agrega e você passa por experiências ali gastronômicas muito interessantes. Para o brasileiro é muito fácil se adaptar lá, né? Eu acho. Que a distância cultural é muito pequena, muito menor, né? Também é difícil dar uma regra única porque cada um tem um berço aí. Eu, sendo de berço italiano, para mim me sinto muito em casa na Itália. Foi
foi uma experiência decididamente acertada, né? Do que tivesse ido para a Espanha para aprender espanhol, por exemplo. Então... Bom, aí os espanhóis colocaram a ideia de você ser empreendedor. Aí acho que eu já estava sendo empreendedor da minha própria vida, fazendo essas decisões contra a corrente, né? Indo morar nos Estados Unidos, indo estudar na Europa. Ninguém tinha ido, eu não conhecia ninguém que tinha feito isso na minha época. E aí acabou a faculdade. Aí acabou meu primeiro tour na Europa, né? Porque eu voltei para Londres para fazer a formatura e me despedi. Enfim, foi um fim, né? Um fim de um ciclo assim que a gente vive com a tristeza, né? Como é que fala? As saudades é porque valeu a pena, né? Então, saudades de muitas coisas. E com angústia do que virá, né? Eu tinha 24 anos quando me formei. E aí eu não tinha opção, tinha que voltar para o Brasil, né? Então, porque eu não podia mais morar na Europa porque eu não tinha papéis para morar lá. Eu não tinha permesso, eu não tinha... Você tinha só o visto de estudante. O visto de estudante, exatamente. Deixou de ser estudante, não pode mais morar aqui. Só pode ficar como turista, né? Mas o que você faz como turista, né? Então, daí antes de vir para o Brasil, eu quis pegar leve, né? Eu lembro que eu tinha, na minha conta de Londres, eu tinha uma conta corrente lá como estudante, e eu tinha 1.500 libras que eu podia usar depois de formado, e eu tinha que pagar 500 libras por ano. Então eu podia usar hoje 1.500 libras do cheque especial, e no primeiro ano depois de formado eu tinha que devolver 500, no segundo mais 500, no terceiro mais 500. Eu falei, eu dou conta. Eu fui para a Espanha encontrar aqueles meus amigos e gastei tudo, mas conheci a Espanha inteira. Bom. E aí voltei para o Brasil. E aí no Brasil foi muito difícil, porque aí eu vi que esse meu caminho de empreendedor, vamos dizer... Mas você não tinha sido mordido pela coisa do primeiro mundo, do velho mundo? Aí, isso aí já não dava mais para você chegar e ficar aqui. Eu pensei que você não ia voltar mais na altura dessa. Eu só voltei porque eu não podia ficar. Eu não tinha visto, né, para ficar. Então eu tive que voltar. Você teve que voltar agora. Acabou o dinheiro também. Aí você voltou e aí... Eu voltei para Curitiba e comecei a procurar emprego. O HSBC, que era a conta onde eu tinha banco. Quando eu tinha... só no Brasil? Procurei só no Brasil. E aí eu comecei a procurar emprego aqui e percebi que para um empreendedor é importante relacionamento. E eu não tinha nutrido relacionamentos com meus colegas de faculdade da administração, porque ainda era rudimentar a forma de se comunicar. O Orkut veio bem depois. E antes do Orkut era só e-mail. Então, sabe, a vida lá era tão intensa, era difícil manter uma correspondência, né, com alguém do Brasil. Então, quando eu vim formado para cá, eu tinha uma distância enorme nos meus colegas. Você perdeu os contatos. E meus amigos de infância, de adolescência, tomaram outros rumos, outras carreiras, de médico, advocacia, enfim, que não poderiam me ajudar. Voltou totalmente perdido, sem chão, sem amigo. É como se ele voltasse para um país que... Novo. Não, eu era um estrangeiro. Eu era realmente um estrangeiro. Era muito estranho. E eu mandava currículo, fiz um currículo bonito, fez certinho, mas acho que muito difícil. Aí eu não consegui nada aqui e falei, então eu vou voltar para a Europa. E aí eu comecei a correr atrás da cidadania italiana. E aí, bem, enfim, esse daria um outro podcast, que realmente é uma peregrinação para conseguir isso. Mas resumindo, eu decidi voltar para a Itália, então eu fiquei 8, 9 meses no Brasil, me sentindo um estrangeiro, me sentindo deslocado. O mais difícil é achar a documentação dos avós, né? Você fica pensando, se eu fosse achar, eu ia ter que procurar as minhas tias todas e ver qual delas que guarda alguma coisa, que aí numa caixa, num baú, eu acho que está ali, não sei o quê. Foi fácil achar? Eu tive uma sorte, né? Eu tenho um tio muito querido que até hoje mora na Itália, ele é irmão do meu pai, e ele foi para a Itália em 81, e ele está lá até hoje. Ele mora em Treviso, que é perto de Veneza. E quando eu morava em Florença, volta e meia eu ia visitá-lo. E uma vez eu falei, tio, você me ajuda a tentar localizar a certidão de nascimento do meu bisavô italiano? Como era o nome dele? Eu sabia que era Giuseppe Cavazotto. Ele falou, vamos lá. Daí, na época, tinha páginas brancas e páginas amarelas. Não tinha ainda muito mais do que isso. E ele abriu as páginas brancas e procurou os Cavazottos atuais. E eles moravam num raio ali. Nossa, que sorte. No Vêneto, na província de Treviso. Porque ele também é descendente de italiano, esse meu tio, só que ela é pelo outro lado da família, pelo lado do meu pai. E o Cavazotto pelo lado da minha mãe. Por que eu não peguei do lado do meu pai? A família do meu pai é Parolin, que também é do Vêneto. Porque meu pai nasceu antes de 49, se eu não me engano.
e até 49 as mulheres não tinham direito a voto, não tinham direitos. Nossa. Então, e ele pegaria da mãe dele, que era Parolin. Sua avó. Minha avó era Parolin. Não tinha o direito de... Minha avó era filha de italianos, só que ela não podia passar para frente esse direito porque ela não tinha direitos. Né? Que é isso? Então, meu pai, que nasceu antes de 40... Acho que é 49 a data, talvez eu esteja enganado por alguns anos aí. Ele não pegou, mas os 2 irmãos dele que nasceram depois dos anos 50, pegaram. Né? Então, esse meu tio que mora na Itália, ele é italiano. Então, eu não podia por essa linhagem, eu tive que ir pela outra. E aí, ele falou, Henrique, vamos procurar nas cidadezinhas em volta desse raio aqui, a gente vai acabar... Vamos ver o que acontece. A gente ia em prefeitura e paróquia, porque as paróquias também faziam o papel de registro de nascimentos. Né? E aí... acho que foram 12 comunes, que chama comune, essas cidadezinhas italianas. As paróquias guardavam por conta de batismo, alguma coisa assim? Elas amparavam que a prefeitura, enfim, porque não sei bem como é que é, eu consigo só imaginar como é que fosse. Às vezes as pessoas não conseguiam passar na prefeitura para registrar, porque a paróquia era do lado, era longe, o transporte era complicado. Eu acho que o registro na igreja era mais importante do que, às vezes, para eles era mais... Para extremamente católico, né? E a gente está falando de 1880 ele nasceu em 1880, esse meu bisavô. Né? Então era uma época que a gente só pode imaginar como é que era. E aí, claro, na última, né, que você acha que você para de procurar, na última, mas era a última do dia também, a gente entrou, a gente estava cansado já, acho que já tinha sido 12 comunes naquele dia, prefeituras, né? E aí a gente pediu e ela começou a procurar mais ou menos o ano, né? 1880, ela um pouquinho antes, um pouquinho depois. Achou. Ela achou. Eu falei, como assim? Me belisca. Imagina a sua reação na hora. Esse que você ficou... Ela achou. Eu olhei pro meu tio, eu não acreditava. Assim, não, tá aqui, o Giuseppe Cavazzotto, filho dele, não sei o quê. Aí ela falou, pelo que eu tô lendo aqui, eles moravam mais para lá. Eles estavam já em direção até a localização, ao grupo que ia para o Brasil, porque meu bisavô chegou no Brasil com 2 anos. Então eles já estavam se deslocando, já tinham se desenraizado da raiz dele ali. Ele nasceu no caminho, registraram e continuaram esse caminho até chegar em Gênova, pegar o navio para o Brasil, porque não sabe pela montagem então histórica. Eles chegaram aqui em 1800 e pouco. 1886, 2, não sei, por aí. Mas vocês estavam fugindo de quê, né? Porque assim, não devia ser fácil a coisa lá, né? Era uma agricultura precária, ali o clima não é tão propício, enfim. Então acho que eles estavam em busca do mundo novo. A Primeira Guerra foi muito depois, né? 1918, 19. Puxa vida, então não era fácil ali para aquele ser italiano naquela época, né? Então, e você vê, lá no sul, de onde eu sou, do Paraná, tem muitos imigrantes, mais ou menos numa faixa temporal ali dos anos 1880 até quase 1900, que são no norte da Itália. E aqui em São Paulo, eles chegaram um pouco mais tarde e vieram do sul da Itália, né? Então os italianos do sul são diferentes dos italianos de São Paulo. Eles são mais aqui da Calabria, da Campania, do Lácio. Lá no sul é mais do Vêneto mesmo, que tem várias sub-regiões, né? E aí eu consegui, a partir desse documento, eu consegui fazer toda a minha linhagem e consegui reconhecimento da cidadania. Na hora, assim, ela pega e manda fazer uma cópia autenticada, alguma coisa? O que ela faz? Não lembro. Como é que ela faz um registro? Eu saí de lá com papel. Realmente, valeu. Esse assunto é extenso, uma outra... né? É um papel que o consulado brasileiro reconheceu como, sabe? Como sendo válido. É o único que não precisava fazer tradução juramentada e nada, porque já era, sabe? O consulado... italiano, não no brasileiro. Aqui. Porque foi emitido na Itália, eles aceitam, né? Que coisa. Então... Mas olha, eu vou te falar, cara, a tua história vai e vem, muito bom. Agora, escuta, depois que você conseguiu a cidadania, aí você foi para, agora eu tenho o direito de estar aqui, né? Eu estava fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Estava na casa desse meu tio em Treviso. Então, vamos lá, me formei, fiquei sem visto, voltei para o Brasil. Não achei emprego. Voltei para a Itália, na casa desse meu tio, em Treviso, e fiquei trabalhando para conseguir a cidadania por lá e procurando emprego. Aí eu fiz entrevista de um emprego muito bom em Florença, mas não deu certo porque não tinha cidadania. Aí fui chamado para um emprego, para uma entrevista na Nestlé em Milão. Eu fui até lá e não falei da cidadania. Porque falei, não, outra vez me ferrou, agora eu vou jogar aqui, né? Eu vou apostar uma carta aqui. Só que eu estava lidando com isso, só que eu não tinha visibilidade de quando eu teria a cidadania. E voltei para Treviso e me ligaram de novo, fiz mais uma entrevista e nisso saiu a cidadania. Aí me ofereceram um emprego, foi muito Mas assim... aí pediram a cidadania. Mais sorte que juízo. Na hora da contratação, eles vamos esclarecer esse ponto aqui, que eu falava que era italiano já, né? Aí, vamos esclarecer esse ponto aqui, daí eu falei, não, daí Nossa, saiu a você cidadania. esclareceu na hora certa.
Eu não estava nem mentindo, nem, enfim, de má fé. Eu estava só torcendo para que realmente o meu processo terminasse em tempo de uma contratação. E deu certo, né? Foi mais sorte que... E aí eu me mudei para Milão. E que área que você trabalhou na Nestlé? Eu entrei como estagiário na área de recursos humanos. Já tinha experiência, né? Talvez aquela parte de recrutamento e seleção corroborou. Enfim, eu respondia pesquisas de salarial. Então, aquelas empresas, Hey Group, várias empresas que aferem, né? Aqui tem isso também. Tem, igual, não muda muito. E o departamento de recursos humanos não tinha tempo para isso. Então, eu ficava respondendo. Então, eu pegava essas... Quanto que ganha, qualquer coisa, quanto está pagando, que é para ter referência no mercado. Exatamente. Que daí, quando você, empresa, quer saber quanto ganha o diretor financeiro, você tem os quartis ali, você tem o máximo, o mínimo, o que está... Então, E eu entrei para responder isso. Aí, depois eu fui para a área de controladoria, uma divisão de produtos frescos, que era massa fresca e iogurte. Aí, e depois de 3 anos na Itália... a Itália tinha um acordo com quer dizer, todos os países, vamos chamar assim, né, as Nestlés nacionais, têm um acordo com a matriz, que a matriz fica na Suíça, na Suíça francesa. E para quem trabalha em Milão, mora em Milão, é muito fácil, 3 horas de trem. Então a gente volta e meia ia fazer alguma coisa lá, um curso. A gente tinha essa proximidade, né? E aí as Nestlés nacionais emprestam profissionais para a Nestlé matriz para serem auditores internos. Então, na Itália, quando eu entrei na Nestlé italiana, eles falaram, amanhã você tem... Depois do estágio eu fui contratado, né? Amanhã você tem entrevista de inglês para ver se você precisa de aula de inglês, que aqui todo mundo precisa ser fluente. Eu falei, tá bom, manda. Aí... Eu falo que é sorte. Não tem nada de sorte, cara. Você estava sempre na hora certa, no sorte, lugar né? certo. Pois empreendendo a vida. Você estava sempre calculando para estar na hora... Para estar na hora certa, no momento certo. Que na época a gente tem muito coisa que você não se dá conta que você está fazendo, por que você está fazendo. A gente tem a cabeça vai abrindo com o tempo, né? A gente vai tomando decisões, mas... eu fui conectando os pontos aqui, que nem a gente estava falando. Aí você vem, ó... olhando para trás é fácil ver a linha, fácil, né? Mas quando você não sabe qual é o próximo passo, você... Aí você chegou na Nestlé, você ficou 3 anos mais ou menos? 3 anos na Itália, e aí eu consegui essa vaga. Aí eu fui fazer esse teste de inglês e falaram, não, mas você já é fluente, você não precisa dar aula de inglês. Eu falei, então eu preciso de francês. Vamos lá? Não. Mas vocês estão economizando com a aula de inglês, investe em francês. Não. Tá bom, não me deixaram fazer francês. E aí a Itália tinha que selecionar alguém para mandar para a Suíça. A Suíça estava esperando alguém da Itália. E aí, como eu já tinha, né, essa fluência no inglês, já tinha essa experiência internacional, me selecionaram, eu também me candidatei. E aí me mandaram. Então eu fiquei 1 ano fazendo auditoria interna na Nestlé, pela matriz. E aí foi uma experiência fantástica, porque a gente tinha o passaporte diplomático, né? E a auditoria interna quer dizer o quê? Como é que a matriz lá na Suíça sabe que a operação da China está funcionando bem? Né? Manda os auditores. Então eu trabalhava com mais 120 jovens, né? Eu era até mais velho, já tinha 25, 26, eu acho. Uma gurizada de 19 anos, ultra formados, high level mesmo, super fluentes. A gente fazia um time, né? Então eu cheguei lá em agosto. Meu time era eu, um alemão, um holandês e um canadense. Por aí vocês vão para China, depois para os Estados Unidos, depois para a China, depois para a Alemanha e depois para a França. Que trabalho bom, hein? Com 25 para você com 25 anos é ótimo. Por aí, E aí o que você vai fazer lá, né? Então a gente tinha missões. Um checklist. Exato. Vamos auditar nos Estados Unidos, foi em Ohio, uma unidade que faz desenvolvimento de produto. Esse ciclo todo foram unidades que fazem desenvolvimento de produto, Research and Development, né? Que no Brasil é P&D, né? Pesquisa e Desenvolvimento. E aí a gente ficou lá 3 semanas nos Estados Unidos, 4 na China, 5 na Alemanha e depois na França. E as pessoas que estavam lá recebendo vocês eram totalmente interessadas em que vocês fossem bem recebidos, né? Depende, né? Tem gente que prefere esconder o que está fazendo errado para não ser... Né? Como o que eu quis dizer com o passaporte diplomático, né? Tudo que eu pedia, ou podia ser tempo do diretor, de qualquer profissional, eles tinham que me sentar e fazer o que eu pedisse. Todo documento que eu pedisse, eu tinha que ter acesso. Né? A gente falava direto com o CFO da Nestlé Mundo, né? Então, se desse algum problema, era só relatar que já resolvia. Então, era muito rápido. A gente viajava de primeira classe. Por quê? Porque eu saía da Suíça, sei lá, no sábado, no domingo, chegava à noite na China e de manhã tinha reunião com 12 gerentes, né?
para todo mundo passar um overview. Então era puxado pra caramba. Eu não trabalhava menos do que 12 horas por dia, fácil. Assim. Daí você ia de lá, ia jantar, dormir, recuperar a energia. Fim de semana tinha mais liberdade. Tinha um pouco mais de liberdade. Era até importante, porque senão surtava, né? Mas era muito bacana. Assim. Então deu uma visão, uma experiência, um acesso, né? E aí quando você saiu da Nestlé, você voltou pro Brasil de novo ou ficou por lá? E aí eu descobri uma coisa muito triste, né? Quando eu estava na Nestlé Suíça. Porque aí quando eu terminou esse primeiro ciclo, eu vim passar férias no Brasil e olhei minha conta no banco. Eu tinha uma conta na Suíça que eu fui obrigado a abrir para poder receber uma parte do salário pela Suíça. Eu tinha dinheiro lá que eu não sabia o que era. Falei, que dinheiro é esse? Eu não vou gastar. Vai que eu erro e pedem de volta. Eu não vou gastar. Aí eu voltei para a Suíça e perguntei, né? Mas o que é esse dinheiro aí na minha conta, né? Recebia mais, não estava previsto, né? Tinha uma mudança de salário. Era um prolabore. Provavelmente das viagens que ele teve. Não, eu vou te contar o que era. Aí ele olhou para mim, mas você é da onde? Qual país você é emprestado, né? Eu falei, Itália. Claro, é o equalizador de salário. Eu falei, mas me explica melhor, o que é isso? Ele falou, não, veja, é que quem vem da Colômbia, do Brasil, do México, Portugal, Espanha, Itália, os salários lá são muito baixos. E a gente equaliza esse salário para você se sentir à altura dos teus colegas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da França. Aí você falou, eu vim do Brasil também, não só da Itália, eu vim do Brasil também. Duplamente ferrado, né? A primeira vez que eu ouvi que você está sendo bonificado porque você é brasileiro, colombiano. Exato. Então aí isso me decepcionou muito, né? Falei, então o quê? Eu vou ficar 2 anos aqui. Como eu era emprestado, eu tinha que voltar, né? Porque era aquele investimento assim, a Itália abre mão de mim por 2 anos, mas quando eu voltar eu vou ter agregado skills, capacidades que eu vou contribuir pelo contexto onde eu vou ser inserido, né? Eu falei, puxa vida, mas eu ganho tão mal assim. Aí fiquei desiludido, assim. Aí passou a vontade de voltar para a Itália. A Suíça já era meu 4º país, já era o 8º ano. E aí eu acabei saindo da Nestlé, porque ou eu voltava para a Itália ou eu saía. Não podia ficar na Nestlé Suíça, ou eles não iam me ajudar a mudar internamente. Aí eu dei demissão e fui contratado pela Michael Page em Genebra, na Suíça, que é recrutamento de executivos também. Né? Uhum. E aí eu fiquei 2 meses lá, mas aí, de novo, bateu essa ciência. Acho que é a questão do empreendedorismo. Você fala, eu preciso fazer alguma coisa, preciso ganhar o meu dinheiro, alguma coisa desse tipo. Ter a minha história, né? Chega de... eu acho que quando eu saí da Nestlé italiana, eu tinha feito tantas amizades lá, foi uma vida tão gostosa em Milão, com tantos, né? Enfim, todo mundo... os primeiros anos de trabalho de tanta gente, que a gente começa a criar uma comunidade, né? Tinha uns brasileiros que foram morar lá. Aí o pessoal perguntou, por que você saiu? Eu falei, cara, eu vou resolver com uma frase, a gaiola ficou pequena, sabe? Eu me via assim um pássaro que tinha a possibilidade de abrir a envergadura de asa, mas não conseguia, né? E aí, na Suíça, eu abri. Mas depois eu tinha que voltar para a Itália. Aí, para mim, foi meio decepcionante, assim. Aí eu voltei para o Brasil. Aí eu achei que tinha que voltar para o Brasil. Eu falei, eu quero fazer 30 anos no Brasil. E também porque entre a Nestlé e a Michael Page, eu fiquei 2 meses aqui. E aprendi a velejar de kitesurf. E aí comecei não sei, a valorizar o Brasil, a sentir saudades do Brasil. E lá já estava saturado. Tanto é que eu voltei para cá, lá entrou em crise. E aqui estava decolando, né? Então esse é o Brasil de 15 anos atrás também, né? Eu voltei para cá em 2007. 2007, exatamente, né? 2007. E aí, como é que começou a tua história de empreender, né? Então, aí eu vim para o Brasil, aí eu procurei de novo. O empreendedor que não tem relacionamento sofre. Eu cheguei aqui sem emprego, era dezembro, e aí eu me dei janeiro de folga, calma aí, acabei de voltar, já estava me sentindo meio estrangeirão, mas eu falei, as férias a gente se sente melhor, né? Em fevereiro eu comecei a procurar emprego, não consegui, foi difícil. Não consegui nada, assim, não consegui nem... Mas era ter paciência um pouco, né? Porque você tinha currículo, né? Mas que tipo de currículo eu tinha, né? Um currículo que ninguém me conhece, ninguém me valida, né? Não, ninguém me endossava. Aí tem lá Londres, Frankfurt, Florença, Milão, VV, China. Daí como é que a pessoa se sente? Ela acha que ela vai contratar alguém que é melhor do que ela, né? Então, tem aquele negócio lá do high... Overqualified. Né? O pessoal me tratava como overqualified. Aí várias línguas e tal.
Aí não deu certo. Aí eu liguei para Michael Page, falei, olha, eu já trabalhei para vocês em Genebra, adoraria voltar, mas eu já não gostava muito do tipo de emprego, mas eu falei, não, eu estou precisando, né? E aí eu vim para São Paulo, trabalhei aqui 7 meses, e aí eles iam abrir a filial em Curitiba e precisavam de gente. Então calhou muito para eles, né? E aí eu fui com eles para Curitiba. Mas eu trabalhei lá de maio, aqui em São Paulo de maio a setembro, e em Curitiba de final de setembro até dezembro. Mas eu não gostei do tipo de trabalho, porque eu me identifiquei muito mais com o mundo da produção, de transformar algo em alguma coisa, né? Que era no caso da alimentação, né? Uma carne crua no Big Mac ou na Nestlé, sobretudo. A experiência dele com a alimentação inicial foi muito boa. Então. Mas aí você vê, na Itália eu fiz a auditoria da fábrica inteira da Perudina, que faz aquele chocolate Bacio Perudina. Auditei a fábrica inteira de sorvete em Parma. Auditei muita coisa, assim, muita fábrica, sabe? Você viu muita coisa sendo transformada. Então aquilo fazia mais sentido do que um serviço, né? Embora hoje eu tenha uma escola de pizza, mas na época eu não me adaptei a Michael Page. Aí eu saí da Michael Page, estou chegando onde você perguntou, só para não deixar buraco. E aí eu continuei procurando emprego, fiquei meio perdido, o que eu faço? Eu vou para um lado, vou para o outro. Aí acho que começou a bater esse lado empreendedor, assim. Eu já tinha visto como era a realidade, né, de trabalhar em empresa, como as gaiolas existem, como a gente se coloca dentro da gaiola, aquela gaiola fica pequena, fica uma coisa assim. Aí, todo dia eu me pergunto se eu não estou dentro de uma. Acho que é uma ótima pergunta. Acho que é muito saudável. Não sei se minha gaiola está grande ou pequena. Eu acho o seguinte, eu acho que também chega uma hora que você se ressignifica muito na vida, né? Então, por exemplo, o que você valorizava naquela época é diferente, exato, entendeu? E hoje é diferente. Então você também não precisa dizer assim que provavelmente aquela gaiola que você estava era pequena hoje. Ela era pequena naquela época. Mas lá mesmo, naquele mesmo local, com a cabeça que você tem hoje, você não ia ver tanto limite. Você ia ver outros horizontes. Eu sempre penso isso, por exemplo, quando eu trabalhei nos Estados Unidos mesmo, eu achei que um dia deu. Aí eu falei, não, eu quero voltar. E não, fica, tal. Queriam que eu ficasse. E hoje, com a cabeça que eu tenho o seguinte, assim, eu devia ter olhado as possibilidades que existiam na época, que eu estaria bem, super bem também, entendeu? Então, assim, a gente não é isso ou aquilo que vai definir. São as escolhas mesmo que você faz. Escolhas, né? Mas não é o lugar, assim. Todo lugar tem possibilidade. Essa é a real. Quase nenhum lugar é tão... Acho que quase nenhum lugar fala assim, é ruim, que não tem jeito mesmo. Eu acho que é tudo a forma como você vê. Como você encara, né? Claro, não sei, não estou dizendo que... eu acho que se eu tivesse segurado um pouco as saudades do Brasil e ficado na auditoria, quem sabe eu teria superado aquele trauma do salário muito baixo, da diferença do salário. E da obrigação de ter que voltar para a Itália, e tivesse articulado, costurado outros caminhos e tivesse ainda até hoje na Nestlé, não sei. É possível. Mas não sei também. Agora, eu também não me arrependo de ter voltado, de ter feito essas escolhas, porque a partir dali houve uma cadeia de eventos também que eu também não trocaria. Exato, é isso que eu ia falar. Tanto pessoais quanto profissionais. Né? Profissionais, pessoais. A gente tem que avaliar tudo, né? A questão profissional é importante, mas também tem questões pessoais que são muito importantes. Exatamente. Que a gente não trocaria por nada nesse mundo. Eu acho que essa é a grande mensagem, né? A gente equilibrar as nossas demandas, né? Então, se a gente tem demandas emocionais, ir atrás de resolver, né? E elas distanciam da realidade profissional, pode ser que sim, mas aí que tá, como é que você se reinventa suprindo a demanda emocional e cumprindo com as demandas profissionais. Então, esse trabalho que eu acho que pode se resumir como vida, né? Porque se a gente faz só uma coisa, a outra adoece, né? Se a gente só cuida do pessoal, o trabalho... Agora, eu estive imaginando o seguinte, já que eu pergunto assim, será que hoje eu não estou dentro de uma gaiola? Assim, será que eu não estou enxergando uma gaiola onde não existe, né? Hoje. Então, eu estou deixando de enxergar as possibilidades para hoje. Eu queria também falar para o aluno isso aí hoje, para esse aluno nosso que está até assistindo a gente. Não pensar que não existe algum jeito. Talvez você necessite duvidar de que não existam possibilidades novas aqui. Uhum. E eu acredito que se nós olharmos com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de fé, um pouco mais de... para as laterais. Disposição, até disposição mesmo, para poder olhar as laterais,
eu acho que a gente encontra possibilidades que a gente nem imaginaria. Né? É possível. Essa daí. Olha, Henrique, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu só tenho a agradecer você, assim, porque a tua história, ela me conectou aqueles pontos e me abriu as possibilidades de enxergar na minha vida também possibilidades de não enxergar pontos finais, né? Você sempre está conectando um com o outro e já estava se preparando. Quando você estava na Alemanha, já estava fazendo italiano e já estava, quer dizer, imaginando que você ia precisar, necessitar. É como se você já estivesse enxergando aquela prova oral, que aquele processo. Eu nem sabia que ia ter aquela prova oral. Ninguém falou nada repensado. Disso. Mas você estava sempre se programando e se preparando, né? Eu acho que isso aí é muito legal. Se ele tivesse assim, não vou nem me preparar, vou chegar lá de cara dura, não é bem assim. Tem que ter uma preparação. E é isso aqui ficou aqui de lição muito fortemente, conhecendo você, sua história de vida. Acho que a curiosidade tem que ser ouvida, né? A curiosidade pessoal pelas coisas e quando eu ouvi você falando, dá a impressão que foi tudo automático, mas quando você vai pegando os detalhes, você vê que não foi automático. Você vê que houve preparação, você fala assim, eu primeiro escrevi tudo, depois eu fui e contei para os meus pais. Por que não contou para os pais antes? Porque ele sabia que ia ser mais fácil de uma determinada maneira. Ou seja, tudo havia uma estratégia, né? Muito legal. Agora hoje você tem duas atividades aí, né? Hoje você trabalha com equipamentos voltados para a área de pizza e tem a escola, né? Eu tenho mais, né? Mas vamos focar em 3. Então, aí no Brasil, eu tentei um concurso para prático de navio, que era uma carreira que eu sempre achei fascinante e nunca teve oportunidade, porque tinha uma história que era só de pai para filho. Abri um concurso fantástico em 2008 com muita vaga. Eu não passei, né? Me dediquei 6 meses a isso, fechei em casa, botei a faixa branca, né? Aquela coisa do karatê, começar de novo a estudar, né? Reaprender tudo do zero numa matéria que eu nunca tinha visto na vida. Mas aquilo não é prático? Fala que é prático, não. Tem ciência, né? 15 livros, metade em inglês, foi bem puxado. E só para quem está assistindo a gente, o prático é aquele que estaciona navio. Estaciona um navio dentro no porto, né? Aqueles grandes navios. Exatamente. Nenhum navio pode adentrar um porto e atracar sem a presença de um prático a bordo. Então é um trabalho a bordo. É um trabalho fascinante, fascinante. E o salário é muito alto, porque você fala de escala, né? Um navio leva 9 mil carros. Né? Então, pagar 50 mil reais para um prático para estacionar esse navio não é nada. Né? É um carro. Assim, dois bons. Não, 50 mil reais. Carro importado. Carro importado. 50 mil dólares. Né? Então, assim, algo, mas enfim, não deu certo. E aí eu me vi sem emprego em 2008, começo da crise, outubro, novembro de 2008. Aí eu procurei emprego de tudo quanto é jeito, estava querendo voltar a trabalhar, passei 6 meses estudando. E aí fui dar aula de kitesurf em Florianópolis, era o que eu sabia fazer. E até fez um curso profissionalizante para ser instrutor formado de kitesurf, mas mais como um desafio pessoal, assim. E logo depois me ligou, aí que eu queria chegar, relacionamento, né? Então um dos meus grandes amigos da Itália, que a gente frequentava praias junto, né? Ele morava em outra cidade, morava em Veneza, morava em Milão, mas por meio de vários amigos em comum a gente se encontrava, ia surfar, a gente já praticava o surf na época. E aí ele tem um moinho, né? E falou que ia vir fazer uma feira no Brasil e perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei, cara, estava dando aula de kitesurf, mas acabou o verão, agora eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Agora. E aí eu estava tentando voltar também para aquela coisa do pessoal, né? Puxa, eu preciso escolher algo pessoal também, não só puramente profissional. Puramente profissional me levou para Michael Page, que não foi legal, sabe? Então a tentativa de ser prático, tentava juntar com esse pessoal de novo, algo assim que faça sentido, né, pra gente. E aí ele me ligou e falou, eu vou fazer uma feira aí no Brasil em julho. A FISPAL, conhece? Eu falei, nunca vi falar. Eu estava no Brasil há 2 anos. Esse é o amigo do kite. Não, esse é meu amigo, dono de um moinho lá na Itália, com o qual a gente tinha um grupo de amigos em comum, enfim. E aí ele falou, eu vou com o meu moinho fazer uma feira, eu preciso de um tradutor, pensei em você. Ele falou, que ano foi isso? 2009. 2009. Isso era abril e ele vinha em junho. Aí eu vim para cá, para São Paulo, a gente se encontrou, foi muito legal, botei um papo em dia. Ele falou, o trabalho é esse, tudo que eu falar você traduz. Falei, beleza. Primeiro dia eu traduzi tudo, segundo dia ele sentou e eu fiquei trabalhando sozinho, porque eu já aprendi tudo que tinha que fazer, era relativamente simples. A gente estava procurando importadores, quer dizer, ele estava procurando importadores para começar a trazer a farinha dele para o Brasil.
E no mesmo stand na Fispal tinha esse moinho, que fabrica a marca Litinco Stagione, tinha a GM Metal, que é uma empresa de utensílios para pizzarias, e tinha uma empresa de forno, chama Valoriani. No final da feira, eles viram como eu estava trabalhando, viram que eu era um amigo do Ricardo, né, desse dono do moinho, e eles falaram... E o Ricardo já falou, Henrique, você quer continuar o trabalho? Eu falei, cara, eu gostei, assim, sabe, não entrar numa gaiola, né, de uma empresa de novo. São horizonte. Eu tô aqui, eles estão lá, não sabe, não sei, juntou várias ideias ali de possibilidades que casavam, e aí eu aceitei. E as outras duas empresas também, a G-Metal e a Valoriani, perguntaram se eu queria continuar para eles, fazer um trabalho de desenvolvimento de mercado, porque as três eram... O Brasil era virgem para eles, assim, eles nunca tinham vendido nada no Brasil. E aí eu comecei com as três empresas. Aí a Valoriani, logo eu já vi que não deu certo. Os fornos são maravilhosos, mas são muito caros, enfim. A farinha eu encontrei um importador, que começou o trabalho em 2010. E a G-Metal eu vi que era melhor a gente abrir uma filial no Brasil. Então eu fui para Las Vegas. O dono da empresa estava lá fazendo uma feira. Qual é o nome da feira, né, Las Vegas, que junta tudo? Expo Pizza. Pizza Expo. Pizza Expo. Uma das maiores feiras, né, do mundo. Em geral é que mês? Tava em Las Vegas? Em Las Vegas, em março. E tá frio lá ainda. Tem tudo. Tem dia frio e dia quente. E aí eu encontrei o dono da G-Metal. Essa era uma boa, hein? A gente ir, né? Ano que vem o Zopetti já vai fazer ano que vem outra delegação para ir. Várias vezes. Eu tive com o Zopetti em Chicago, 2012. A gente foi para... Atlantic City também. Como é que era o nome da feira? NRA Show. NRA Show, em Chicago. Muito legal. Putz, muito legal. Depois, no ano seguinte, ele já fez essa para Las Vegas, mas eu acabei não indo. Mas eu tô afim de você fazer o plano antes e ir devagar já vendo os valores e já indo. Vale a pena aí. E aí eu falei, engraçado que eu encontrei o dono da G-Metal lá e ele teve a mesma ideia que eu, só que a gente não tinha compartilhado um com o outro. Vamos abrir um filial no Brasil? A gente se olhou, quase falou junto, assim. Daí a gente resolveu abrir filial. Então é desde 2009, 2010 que eu colaboro com essas empresas. Aí você vê, né? Você vê, só para... o que a língua trouxe para ele? Ele começou como tradutor para essas duas empresas. Italiano. A experiência que teve nos Estados Unidos, na Inglaterra, Itália, os outros países da Europa e aí o que eu costumo dizer para os meus filhos, né, que a língua abre as portas do mundo. Exatamente. Abre as portas do mundo. Não adiantava também saber o italiano, não soubesse o inglês. Não adianta. Exato. É um conjunto de coisas. Né? E aí, desde então, tenho desenvolvido esse trabalho aí. E aí que nossos caminhos cruzaram, né? A gente acabou se encontrando porque eu fui fazer um curso na Escola Italiana de Pizzaiolo, convidado até pelo Carlos Zopetti. E também que mudou muito minha vida com relação a esse curso. Eu abri a pizzaria em 1995 e até então eu era dono de pizzaria. Né? Ainda fui para Chicago como dono de pizzaria. E era uma coisa engraçada, né? Na NRA Show lá, a gente fez várias visitas em pizzarias e conheci o pessoal, os donos das pizzarias, inclusive na Pizza Estufada de Chicago, né? Mas e como é que você faz a massa? Eu falei, não, eu não faço, eu sou o dono da pizzaria. Você não está me entendendo. Exato. E aí, quando eu fiz o curso na Escola Italiana de Pizzaiolo, eu me identifiquei como pizzaiolo. Muita gente fala que é o chefe, Ayrton e tal. Não, eu não sou chefe, eu sou o pizzaiolo. E eu faço questão de levar esse título. Porque eu acho que é bem... Talvez até um pouco mais do que... É o título que está na minha área, né? De pizzaiolo. E você sintetizou a mudança do mercado, né? De quando a gente começou aqui, os meus interlocutores, os meus potenciais clientes eram os donos de pizzaria que não sabiam fazer pizza, né? Então é muito difícil você vender um produto, né, cujo o comprador, o tomador de decisão não entende, né? Então, é como se nós fizéssemos podcast e não soubéssemos fazer a gravação. O dono de pizzaria era um administrador, né? Era um gestor apenas. Era um gestor. Hoje, o cara tem que saber, além da gestão, ele tem que saber botar a mão na massa. Porque só assim você consegue replicar para o teu time. Você consegue fazer com que as coisas tenham qualidade, a qualidade que você busca, né? E consegue imprimir um significado ali no teu produto, que é a tua assinatura. A tua assinatura, né? Exato. E enquanto que você, dependendo de
de um profissional que você contrata, cada um que você contratar vai ter o jeito dele. Exatamente. Lá. Eu ia visitar os clientes para propor a farinha ou para propor os utensílios da GM Metal. E aí o dono até se encantava, até achava interessante, né? Mas ele olhava para os pizzeiros e falava, não, isso não precisa. Aí eu ia entendendo aos poucos que o dono, era uma pessoa que queria tirar lucro da pizzaria. Aquilo ali para ele era um... Era o maior resistente a mudanças. E ele, se o pizzeiro dele não aceitava, eles eram reféns dos pizzeiros. Eu acho que essa é uma frase que simboliza muito do que aconteceu uma época. Porque os pizzeiros, a comunicação não era uma comunicação técnica, era uma comunicação de gestor para um técnico. Então eles não falavam a mesma língua. E o cara fazia o que ele sabia fazer, pronto. Né? Então hoje em dia, ao passo que a maioria das pizzarias tem um termômetro e uma balança, na época não tinha. Quanto você põe de sal? Sei lá, uma mão cheia. Quando você põe de ovo, né? Então as receitas, era tudo muito assim, quase que empírico, né? Então era um mercado relativamente, do ponto de vista técnico, muito precário. E tinha uma distância com o dono. Mas o dono não queria desagradar o pizzaiolo porque não é fácil mão de obra, né? E alguns pizzaiolos tinham 15 anos de história, então eles se convenceram que aquele pizzaiolo era capaz de fazer o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, vamos usar o termo globalização, esses donos começaram a viajar, começaram a ter outras referências. Né? Então, aí que vem o quão as oportunidades de experiências culturais mudam as pessoas. Né? Mudou a minha vida completamente, morar nos Estados Unidos, depois morar na Inglaterra, enfim. E essas pessoas que também começaram a viajar, começaram a ter acesso a outros produtos, começaram a ver que a pizza brasileira, legal, existe, dá dinheiro, faz parte da cultura, mas nada está tão bom que não possa ser melhorado. Né? E aí o cara come uma pizza napolitana, uma pizza romana, uma pizza em Nova York, tira uma foto e fala pro pizzaiolo, faz essa pizza aqui. O cara não sabe fazer. Infelizmente, essa mão de obra era muito precária. Né? Então, ele não tinha como alcançar aquele produto com aquele pizzaiolo. Né? E aí os donos se foram vendo obrigados a começar a entender de produto para reproduzir aquela experiência que ele teve. E aí eles começaram a mudar o relacionamento com o produto. Então eles não eram mais gestores, eles eram responsáveis pelo produto que sai da pizzaria deles. Para você ter uma ideia, quando eu falo agora como cliente, né? A gente não sabia o que era uma pizza boa do que uma pizza ruim. A gente não sabia. A gente sabia que existiam umas que eram diferentes e saborosas. Mas não tinha a mínima condição de entender que ali havia uma ciência por trás. E falava-se muito de recheio, né? O que é em cima da pizza. Então, o convencimento era aquilo. Quando eu comecei no Brasil, os cursos de pizza que tinham se vendiam com o argumento: vão aprender 25 tipos de recheios ou de coberturas de pizza. Eu ia falar, não tem recheio na pizza. De coberturas, né? 25, aí o outro 40, pronto. O que ensinava 40 vendia mais, né? E muito desse recheio é abrir bisnaga e passar jogar os bisnagueiros, né? Você passar a bisnaga de chocolate, de catupiry por cima, né? Legal. Enfim, existe, é uma realidade, gera consumo, as pessoas comem, né? Ainda bem que acabou essa época, mas houve uma época que a pizza chegou ao fim do poço, que foi que o catupiry é muito gostoso, muito bom, mas quando começaram a inventar aquelas imitações de catupiry que não era nada, acho que aquilo ali foi o fim. E ainda tem muito disso. Mas ainda existe ainda? Ainda existe. Eu que estou mal acostumado, então só como uma pizzaria boa. Assim, eu acho que com essa abertura e com a vinda da escola italiana, com as nossas viagens para fora também, a gente começou a entender o que você pode fazer no seu produto para melhorar a qualidade. Então, catupiry era uma coisa que veio há muito tempo e catupiry virou sinônimo de marca e é produto, né? Mas a gente tem outras coisas muito boas. Então, começaram a vir produtos de fora para o Brasil. Então, molhos também com tomates que não são produzidos aqui no Brasil. É uma diferença muito grande você fazer um molho com tomate italiano do que fazer com tomate brasileiro. Não que os brasileiros não sejam bons, mas é que os italianos são muito melhores. Né? Então a gente comeu um molho lá que a Titia fez pra gente que a gente não consegue reproduzir aqui, porque o tomate é bem diferente. Aí você tem alite, que é diferente, você tem friarielli, que não tinha antes, né? Aqui no Brasil a gente consegue importar, então tem muitas outras coisas que a gente traz para dar mais sabor para a pizza.
Eu usei muitas vezes duas frases ao longo desses 12 anos aí de revolução do mundo da pizza, que foi: nada tá tão bom que não possa ser melhorado. Sim. Porque isso quebrava uma barreira psicológica. Não, mas minha pizza é ótima, eu vendo há 20 anos. A minha pizzaria tem 30 anos, meu pizzaiolo tem 40 de experiência. E criava uma resistência de zona de conforto. Né? Ele falou: mas nada tá tão bom que não possa ser melhorado. E a outra é: a sofisticação está na simplicidade. Né? Porque eles reclamavam que a minha farinha importada era muito cara, custava R$8 o quilo. E a nacional custava R$2. Daí, vamos lá. Então, será que é a farinha que é cara na pizza? Aí eu convidava para o raciocínio, né? Que o custo da farinha numa pizza é um dos elementos mais baixos, né? É 5%, 8%, talvez, dependendo. O que era caro é o queijo. O queijo é caro, porque vai muito. Né? Então aí começaram a repensar: será que vale a pena realmente colocar tanto queijo assim? É até demais. E se minha massa não for... Se eu usar farinha italiana, técnicas, e minha massa for uma massa que lembra pão, que lembra cheiro de pão, que pega lá no primitivo do homem, será que não é melhor eu reduzir a cobertura para enaltecer, né, para exaltar a massa? Então mudou a perspectiva do produto. Né? E aí você muda, como eu sempre falo, a relação com o produto. Né? O dono da pizzaria fala: não, agora eu vou fazer as receitas, eu vou fazer o produto e eu ensino para os pizzaiolos. Né? Então foi isso. E aí, quando eu abri a Escola Italiana Pizzaiolo, era uma escola que existe desde 1988 na Itália, que nos anos 80 na Itália houve uma revolução da pizza. Né? Os pizzaiolos eram muito empíricos, não tinha ninguém que pensasse o que o pizzaiolo precisa. E ninguém pensava: o que o pizzaiolo precisa? Será que a gente está resolvendo da melhor forma para o pizzaiolo ou ele está entrando no outros? O que eu falo por que no outros? Porque no Brasil, no IBGE, não tem estatística de quantas pizzarias tem. Tem quantos restaurantes, quantas churrascarias, quanto padaria, outros. A pizzaria está lá dentro. Outro está lá dentro. Então você não sabe quantas pizzarias tem no Brasil, né? Assim, formalmente. Não é um dado oficial nacional. E as empresas dos anos 80 na Itália começaram a repensar. Né? A Litinco Stadioni começou essa linha nos anos 80 e não vendia a farinha nos canais comuns. Ele vendia onde o pizzaiolo ia comprar o azeite e o tomate, que eram lojas menores. Né? O dono dessas lojas se viu obrigado a sacrificar um espaço onde ele guardava, vamos chutar, 10 mil euros de azeite para colocar 1.000 euros de farinha. Produto que o valor agregado baixo para ele. E ele falou: isso não vai, eu não quero isso. Mas a farinha fideliza. A farinha é o dia a dia. A farinha exige um vínculo diferente com o óleo ou com o tomate. Né? Então deu certo essa abertura de canal. Então a Litinco Stadioni foi o primeiro a farinha entrar no outro canal, né? A fazer essa mudança. Em paralelo nasceu a GM Metal, as empresas de forno, de forno, ponto. Começaram a fazer forno para pizza. Né? Essa profissionalização veio depois dos anos 80. Exatamente. Essa reformulação do profissional. Né? E a escola nasceu nessa época. Até porque o moinho precisava de alguém que validasse as farinhas. E a escola precisasse de alguém que fizesse farinhas e ajudasse a melhorar a profissão. Né? Então foi uma parceria que até hoje funciona. Né? Até hoje a gente é muito perto. Né? E eu acabei tendo essa oportunidade de trazer a Escola Italiana Pizzaiolo para o Brasil em 2016. Já são 6 anos. Né? Um dos nossos ex-alunos está aqui. E então, enfim, culminou o que foi o que eu logo comecei a trabalhar com isso, que era o meu projeto. Eu tinha que ter as 3 coisas para poder falar de produto de qualidade. Só uma correção, desculpa, Gui, guarda a sua pergunta aí, não vai esquecer. Só uma correção, não sou ex-aluno, sou eterno aluno da Escola Italiana de Pizzaiolo. Inclusive ontem e anteontem tive com 2 mestres pizzaiolos, o Mário Tacconi, que já esteve aqui conosco, e o Mário Folliero. É uma lenda lá na Itália também. E ontem estive aprendendo ainda com o pessoal da escola, na italiana. Então eu posso dizer que sou eterno aluno da escola. Quem leva a sério a profissão... E a gente tem que estar aprendendo eterno. Sempre. Né? Vou te perguntar, que era essa pergunta que eu estava fazendo, que ela emenda no que o Ayrton está falando, assim, de qual é o perfil do aluno? Do aluno da tua escola. Então, era isso essa curiosidade que eu ia comentar. Só terminando o que eu estava falando, aí eu percebi que o produto de qualidade existe se tem um tripé. Se falta alguma coisa, não vai acontecer. É a matéria-prima, o equipamento e o conhecimento. Então, por muito tempo eu trazia equipamento e matéria-prima, não trazia conhecimento. Aí que entrou a escola. Escola Italiana Pizzaioli. Como é que ela funciona na Itália? Para formar pizzaiolos que vão trabalhar em pizzarias. Esses pizzaiolos ganham muito dinheiro. Tem engenheiros, amigos meus na Itália, que ganham 2, 3 mil euros por mês com 8, 10 anos de profissão.
Tem pizzaiolo que ganha isso num verão na Grécia. Ou 3 vezes isso. Né? Então, assim, ganha 3 vezes isso em 4, 5 meses. Né? 8, enfim, tem. Já dividido. Eu também não quero criar uma expectativa que o cara vai ficar. Né, vai ser... Não é todo mundo que. Não é todo mundo. Mas assim, digo assim, em temporadas, né? O pessoal ganha muito. Claro, trabalha muito, né? O cara não lembra nem o próprio nome, de tanto que ele trabalha. Mas E aí no Brasil, quando eu comecei o projeto da escola, o pessoal falou, mas como é que você vai trabalhar no Brasil? Eu falei, eu não posso trabalhar com pizzaiolos. Né? Eu respeito muitíssimo todas as profissões, mas a realidade do professor da profissão pizzaiolo são pessoas que tecnicamente são limitadas. Né? Por exemplo, se for falar de percentual, né? Na receita a gente fala, coloca 2% de azeite. Muitos profissionais que atuam como pizzaiolo não têm esse raciocínio, né? Por quê? Porque a gente tem uma falha enorme na educação de base. Né? Então isso acabou criando essa precarização, né, desse tipo de profissional. Então o meu perfil de aluno é dono de pizzaria ou futuro dono de pizzaria. Eu tenho eu classifiquei em 2 grupos. Os inovadores e os renovadores. Os renovadores são os antigos donos de pizzaria que nunca encostaram na massa antes. Que iam lá para Las Vegas, Chicago e falavam, não, eu não mexo na massa. E eles decidiram se renovar. Por quê? Porque eles querem fazer a pizza que eles viram tal pizzaria fazendo, ou no Brasil, na Itália, e o pizzaiolo não conseguia reproduzir. Ele falou, então agora eu vou ter que aprender. Aí ele se matriculou no curso e aprende, né? E depois o curso você não sai pronto, que nem... Ninguém aqui na escola sai pronto, tem que trabalhar. Você sai com as armas. Ele tem que fazer os próprios experimentos também, porque senão ele não... Exatamente. Só que o experimentar é caro e é complicado. Então a gente ajuda nessa curva de aprendizado. Então você investe num curso para quê? Para você errar menos e aprender mais com cada erro. Né? Porque o errar é fundamental. Né? Então você errando, você vai aprendendo e vai aumentando a tua curva de aprendizado e chega num produto de qualidade sem bater tanta cabeça. Né? Então essa que é a ideia do curso. Né? Ele é um investimento, não é uma despesa. Né? E os inovadores? E os inovadores é muito interessante. É um pessoal que demograficamente é dos anos 80, que se apaixona por alguns conceitos. Fermentação natural, pizza napolitana, pizza em pala, né? Pizza em telha, pão de um jeito, pão de outro. E vão abrir seus negócios inovando. Qual é a característica dele? Antigamente, você tinha R$1 milhão, você gastava 800 no salão, embelezando o salão, e 200 nos equipamentos lá atrás, um pizzaiolo lá atrás. Agora é o contrário. Você gasta 800 na cozinha para pegar o melhor forno, a melhor macieira, a melhor prato de pizza, a melhor farinha, o melhor queijo, o melhor tudo. E lá, o que sobrar, você dá uma decorada, descasca a parede, deixa no tijolinho aparecendo e tá bom assim. Por quê? Porque são negócios com alma, né? É a alma do dono que tatua no braço a pizza marguerita, ou tatua no braço... Não é? Exatamente. E demograficamente é tudo anos 80. Você está lembrando de alguns amigos aí? Vários. Não é? Ontem mesmo tinha um monte de gente tatuada lá. E é assim, E é importante também, porque tem um pessoal... Inclusive essa semana saiu uma matéria muito legal das 100 melhores pizzarias do mundo. 3 delas estão no Brasil. Uma é o do Felipe da Pizza da Moca, que é top mesmo, muito legal. A outra do André Guidon, que ele é um instrutor de a Vera Pizza Napolitana. Ele é um que casou com um conceito, que é a pizza napolitana ortodoxa, né, da VPN, né, que é a Associação Univerati de Pizza Napolitana. Eu acho que o André tem tatuagem. Agora, o Felipe tem, né? Eu acho que o Felipe tem. Cheio de tatuagem. E o outro eu não lembro quem foi a terceira pizzaria que está entre os 100. A gente deixa o nome aqui. Daqui a pouco... vai ficar feio a gente não lembrar agora. Não, mas o Gui vai botar aí, depois a gente... Então o perfil é esse, são os renovadores e os inovadores. E os inovadores é o que eu acho que eles tiveram uma contribuição muito legal até para estimular os renovadores à mudança. Né? Então são casamentos com conceitos, né? São bons casamentos, eu diria, e muda o serviço, né? Muda o que eu quero dizer com o serviço. Muda o relacionamento do cliente com o estabelecimento, porque tem uma história por trás. E eu acho que se eu fosse fazer uma leitura do que está acontecendo agora no mercado de pizzarias, eu acho que a gente passou por uma fase onde pílulas menores dava mais certo. O que eu quero dizer com isso? Vários lugares pequenos, ou seja, pizzarias pequenas
com um serviço mais informal, onde a pessoa chegava lá, via aquele cardápio, escolhia pelo iPad, pagava e ficava ali esperando, a pizza estava pronta, você pega, senta sozinho, pega teu talher sozinho e come sozinho. É como um estilo Nova York, né? É um estilo que quando eu acho que houve um empobrecimento de algumas faixas sociais e essas pessoas eram que consumiam esse tipo de coisa durante o dia, Aí durante pegaram a noite. as ideias que tinham de lá, né? Pizza de $1, né? Aquelas coisas que tem fatias, enfim. de fatias. Então eu acho que esse público acabou empobrecendo e acabou perdendo o acesso, né, ao produto pizza. E agora eu acho que o que está funcionando é as faixas que ainda podem consumir com mais frequências pizzaria, elas querem também um serviço, né? Então hoje, depois de 12 anos, a gente percebe que os produtos, as pizzarias se igualaram por diferenciar-se por qualidade, então elas têm pizzas muito boas, né? E agora o que está diferenciando mais também é serviço, né? Então a pessoa ela tem o dinheiro e ela espera um serviço, né? Então ela quer em lugares assim mais amplos, né? Ela vai ficar mais tempo no teu lugar. Então é melhor ter um lugar mais amplo para você ter mais gente, né, que não vai rodar tanta mesa. E elas querem um serviço bem feito. Elas querem uma rapidez. A hora que você pedir um chopp, você pede um vinho, já tem que chegar logo. Sabe, você tem que abrir, enfim, tem que ter uma atenção. E adoram quando tem uma história por trás, que os inovadores e também os renovadores contam muito bem, né? Então isso cria um envolvimento. Né? Um envolvimento emocional, né? Então, e aí você entende uma experiência. E aí você entende o desafio que o empreendedor da área de alimentação fora do lar, né, dos donos de restaurante, tem, que é isso, né? Não basta mais só o produto pesquisado, identificado. Tem muitas outras coisas que eles têm que cuidar, né? Então, eu nunca tive estabelecimento de alimentação, já me convidaram várias vezes, mas eu falei, se eu pular essa cerca, é muito complicado jogar dos dois lados, né? Então é melhor eu ficar só na parte de fornecimento. Mas eu vejo que o desafio deles é muito grande, né? Porque o mercado muda muito rapidamente, é difícil reagir rapidamente ao mercado e você tem que estar atento a tantas coisas, né? Então, ao produto, a como o produto é servido, a como você comunica, né? E aí você ganha, você acha uma forma que dura alguns anos, daqui a pouco não funciona mais, você já tem que mudar de novo. Quantas vezes você já mudou de lugar? Todo. Nossa, 4 vezes. 4 vezes. E assim, então Não, fora das reinvenções que o Ayrton já fez dentro do próprio negócio. Quer dizer, dentro do mesmo endereço, né? No mesmo. Então, todas as vezes ele está sempre atento para poder estar sempre, vamos dizer assim, porque o Ayrton é diferenciado. Você vê que ele é um misto de inovador com renovador, porque ele está sempre com a empolgação do inovador, né? Verdade. E buscando sempre estar competindo, buscando, é uma paixão violenta pelo negócio, né? E também é um cara que passou pelo processo desde 95, você falou? Que você 95. Pois é. Eu, nesse tempo todo, também, eu e você ficamos pesquisando o mundo, mas ele estava ali, ó, papai, vendo todas as transformações aí que exato. E assim, e para mim, a escola foi muito importante porque me permitiu participar de um campeonato. Ganhar, porque... Pô, você imaginar ser campeão de alguma coisa no Brasil, então para mim já foi um... Você é um campeão todos os dias. lágrima no olho. Que legal. Você já é campeão todos os dias, né? Ou já você ia ali ser reconhecido como sendo bom naquilo que você faz, amigo. E hoje eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem muita gente no Brasil, acho que grande parte... por conta do trabalho que o Henrique fez aí com a escola italiana, mas tem muita gente no Brasil que sabe fazer pizza. Então você vai, não é um lugar exclusivo, né? A gente tem muitas pizzarias boas, não dá para fazer, eu não vou começar a falar porque eu sei que tem muita gente aqui e eu não quero ser injusto, mas você vai em vários lugares e tem muita gente que sabe fazer pizza boa, né? E eu acho que mudou muito o nível está subindo, né? As pessoas estão aprendendo cada vez mais a trabalhar com esse tipo de produto e tem campo para todo mundo, né? Porque você consegue levar uma pizza boa num bairro, como eu estou aqui no Morumbi, né? Que a gente consegue fazer com que as pessoas de vários tipos de nível, né? Social mesmo, consigam experimentar uma pizza de qualidade. Com certeza. A Pimpolina é campeã. Campeã. Henrique, eu gostaria muito de agradecer você pela visita que você fez aqui a gente.
Queria que você deixasse aqui uma mensagem aqui final, se você puder deixar uma mensagem para o nosso aluno, é importante. O nosso aluno, muitos deles têm a vontade de empreender, né? E não sabem como começar, não sabem querem entender sobre essa questão do mundo, de viajar, mas têm medo e tudo mais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles também, para os seus amigos, nesses momentos finais. Bom, primeiro agradecer também o convite do Ayrton, que fez a ponte para eu conhecer o Gui e falar que, enfim, achei muito legal as instalações aqui da Escola Lu Pensar. Conheci só uma fração dela, que eu vi que é uma estrutura muito grande, muito bem montada e já tive algumas ideias aqui, alguns sonhos e acho muito importante aproximar o aluno de coisas, né, práticas e reais da vida. Acho que essa aproximação que vocês fazem, uma vez que o aluno dá conta dos ensinos fundamentais, é bom ele sempre buscar algo diferente, porque, enfim, é isso que alimenta a vida, é isso que tempera a vida, né? A pizza é a base, né? A pizza não é só a massa, né? Ela é todos os ingredientes que vão por cima e toda a técnica de preparação. Então, se você for fazer um paralelo, o ensino fundamental é a massa de pizza. E aí, o que você vai colocar em cima na tua cobertura? Né? Como é que você vai condimentar essa pizza? Como é que você vai deixar ela gostosa? E só para complementar o que você está falando, cada vez que eu vou na pizzaria lá Pimpolina, ele faz quase toda vez, a vez que ele está lá presente, uma experiência diferente de degustação. Que maravilha isso aí. Bacana. Então, o convite para os alunos, eu acho que é justamente isso. Como é que você quer condimentar a tua pizza? Né? Aprende a fazer a massa. É importante tirar nota boa, é importante se dar bem na escola, é importante ter uma facilidade em dar conta do que é obrigatório na vida. Né? Quer fazer uma boa massa. Vamos usar esse paralelo. Mas eu acho que o que dá gosto, o que dá vida, o que dá prazer é como é que você vai condimentar essa pizza, o que você vai colocar em cima dela. Né? E aí uma grande pergunta essencial, existencial. Essa pizza é para agradar alguém ou agradar a mim mesmo? Né? Eu acho que essas são grandes perguntas que a gente tem que fazer todo dia. E lembrar que as respostas são um problema. O importante é a pergunta. Exatamente. A resposta acaba com a pergunta. Quanto mais você pergunta e não aceita as respostas, mais você vai ampliando a busca pela resposta, te coloca em contato com você mesmo, em contato com o mundo, em contato com outras formas de ver o mundo. Né? Então, eu acho que os alunos têm que dar conta da massa, dar conta do ensino fundamental, muito bem feito, do básico, porque a vida é cheia de obrigações que você não pode escapar e tentar escapar, que nem você falou... Às vezes é só fazendo que você aprende, né? Eu também tentei escapar algumas vezes e aprendi que não vale a pena. Tem que fazer bem feito o que tem que ser feito, mas não é a vida. A vida é o que você vai... Ou seja, não é o todo da vida, né? A outra porção da vida é o que você coloca em cima da massa, que é teu, que é autoral, e aí você tem que se ouvir, né? Então, se a vontade de ir para fora bate, acha um caminho. Hoje em dia tem muita bolsa, tem muita forma de ir. Se você tem um histórico na família de descendência com possibilidade de passaportes de outros países, corre atrás, porque 2 passaportes é muito importante. A língua é um acesso, atribui a língua, associa a língua também à cultura de um país. Né? Não estuda por estudar, só porque é útil, estuda porque tem que fazer sentido para você. Então, e tentar não se distrair tanto. Né? Acho que a gente passa hoje em dia muito tempo distraído. Né? Busca o tédio. O tédio é tão criativo. A gente cresceu no meio do tédio, né? O tédio parece que... O tédio está um luxo ultimamente, né? Exato. Você vai pegar qualquer coisa, não. Vou passar um tempo aqui. Isso aqui não é passatempo. Isso aqui só desgasta o tempo. Distrai demais. Né? Tira o foco. Exatamente. Então, mas não sei se eu fui prático nos meus conselhos, mas... Você foi demais. Você quer ver que eu vou recapitular para o nosso aluno. Ó. A base é o que ele chama da massa. Aquilo tem que ser feito por todo mundo e bem feito. Agora, o topping lá, o que vai em cima, isso aí é teu gosto, é teu sabor e isso que você tem que buscar, é o teu diferencial, não é isso? E faz porque te agrada. Porque se agrada a você, você vai convencer alguém que aquilo é bom. Né? Se aquilo você faz pelos outros... Se você agradar você, provavelmente vai agradar alguém. Agora, querer agradar todo mundo primeiro vai ser difícil. E para o aluno entender que isso eles estão fazendo apenas uma analogia... Da pizza, mas isso é em todas as áreas. Todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Porque a pizza que você vende, você aprova as tuas receitas, né? Então, eu imagino que ela tem que passar pelo teu crivo pessoal de prazer, de quero vender algo que eu gosto. E aí isso te retroalimenta no trabalho. Quando vem uma pandemia, você tem
você não abandona tão fácil aquele trabalho, porque aquela pizza é algo que você tem prazer em vender, né? Então você fica muito mais certo e muito mais sólido naquilo que você faz, né? Não fica algo... Se você faz pelos outros, às vezes chega uma pandemia, você larga tudo e vai fazer outra coisa, né? Então, enfim. Isso. Mas é isso. Muito obrigado mais uma vez. Vocês. E eu estava me lembrando quando você estava falando que é isso mesmo. O Ayrton, de vez em quando, ele... experimenta o negócio. Não, pode jogar fora. Pelo amor de Deus, não joga fora. Não. Ele falou, não está bom, pode jogar fora. Esse é o cara. Muito obrigado a você, então. Obrigado Tudo a de você. bom. Obrigado mesmo. Valeu, Gui. Valeu, pessoal. Obrigado, equipe toda aí que Um abraço para vocês aí, isso. equipe também. Agradecer a vocês aí por acompanhar a gente aqui. Valeu. Valeu.